NBB Novo Basquete Brasil, rodada do segundo turno. Essas duas equipes que já se enfrentaram em novembro, foi um jogaço. 7-5 a 7-4, jogo quase que foi decidido nos segundos finais. O Fuller errou o arremesso a 3 segundos do fim. O Corinthians até chegou a converter, mas o cronômetro já estava zerado, não valeu a cesta no rebote. Então, promessa de jogão aqui de equipes da capital paulista. Vão se enfrentar Paulistano e Corinthians, Corinthians e Paulistano. É o Timão buscando melhores retrospectos aqui na NBB. Vou dar boa noite para o comentarista de hoje, que também vai trazer os quintetos iniciais. Boa noite, Taylor. Expectativa e os quintetos de hoje, Taylor. Senhoras e senhores, o Leão. Taylor, Leão Esportivo em parceria sempre com a Gigo TV. Sempre mais barato, você acompanha os canais ESPN e Estádio TNT Esportes por menos de R$33, junto com o pacote básico, que contém também a Band e a TV Gazeta e a CNN Brasil. Então, vamos já, sem perder tempo, trazendo as escalações iniciais, começando pela equipe do Paulistano. Paulistano que vem com o Ruivo como armador, camisa número 4. Deck com a número 9 é o ala, armador. Jimmy com a número 18 é o ala. Vitão, número 10 é o pivô. E o Mike, com a número 35, também é o pivô. O técnico Regis Marelli, melhor dizendo. Corinthians vem em quadra com camisa de número 1, Fischer, o armador. Número 2, o Kyle Fuller, ala. O segundo ala é o camisa de número 33, o Miller. Arthur, camisa número 36, é o ala pivô. E Lucas Cauê será o pivô, camisa número 23. Esse é o Corinthians do técnico Demetrios Ferratiu, a equipe do Corinthians que não vem muito bem no Novo Basquete Brasil, precisa conseguir essa vitória diante do Paulistano para começar bem o segundo turno, já para chegar no pelotão das equipes que brigam pela vaga na Champions League América Basketball, né, a Liga dos Campeões de Basquete das Américas, enquanto a equipe do Paulistano também quer sua vaga, já está na ponta da tabela, também quer chegar ao topo, querendo chegar às primeiras posições, né, o líder da NBB, vale lembrar que é o Flamengo, líder do Novo Basquete Brasil. As duas equipes já estão prontas, Paulistano jogando todo de vermelho e os números também de vermelho. Ei, Igor Moreira, vai ser um terror narrar os jogadores da equipe do Paulistano que botaram vermelho no vermelho, e o Corinthians usando o seu uniforme tradicional, camisa branca, calças pretas, meias pretas, tudo preparado para a bola subir nesse momento no ginásio Vlamir Marques. Jogo de equipes que estão em ascensão no Novo Basquete Brasil, mas querem muito mais, querem chegar ao pelotão do título, Igor Moreira. A Laranjona já vai subindo, vai estar lá o Lucas Cauê e o Mike, os dois pivôzões, para disputar a bola. O Juizão já vai lá, já vai dar início a partida em alguns instantes. Número 23, Lucas Cauê, e o 35, Mike. Vai lá, nos últimos detalhes, ajeita o seu aí, e bola desviada, primeira posse do Paulistano, e começa! Corinthians e Paulistano pela NBB. Vem o Paulistano, vem batendo bola ali por intermédio do Ruivo, camisa número 4, trabalhando ali com o jogador que é por intermédio do Vitão. Ele devolve o Ruivo, 5 segundos para arremessar, trabalha, Mike para 3, bate no aro, amassa o aro, vai ficar brigada, rebate com o Ruivo de novo, procurando a melhor opção, trabalhando, ele entrega lá na área pintada pro Mike, tenta fazer a jogada, não pega, posse de bola, Lucas Cauê prevalece, já trabalha com o Fischer, o armador corintiano vai dominando, vai dando tratos a ela aqui, buscando as primeiras pontuações do jogo. Vem Fischer batendo bola pra cima da marcação do Ruivo, ele entrega com o jogador do Corinthians que é por intermédio do Arthur, do Miller, ele tenta fazer o passe em Taíru Turnover, recuperação do Mike, ele deu a patinada, fez assistência! 2 pontos Paulistano, Ruivo no contra-ataque, no fast break score, já coloca os 2 primeiros pontos na partida. A equipe do Corinthians reclama de um andado do Mike ali que deu uma patinada, mas o juiz não marcou não. Posse de bola pro Corinthians tentando se restabelecer, trabalhando lá no campo de ataque, vem por intermédio do Fischer, fazendo a inversão, dominando ali
O Miller, a bola pra 3, não cai, posse de bola pro Paulistano, vem pro intermédio do Ruivo, que nem é tão ruivo assim, hein? Vai trabalhando aqui, a equipe do Paulistano no campo de ataque, 8 minutos pro fim desse quarto, 15 segundos pro arremesso, vem batendo bola a equipe do Paulistano, vem pro intermédio do Jimmy, ele faz o arremesso, a bola explode no aro, passe de bola pro Corinthians, vem pro intermédio do Fuller, camisa número 2, um dos jogadores, um dos playmakers do Corinthians, batendo bola pra dentro, tenta ganhar o mismatch. Mais um turnover do Corinthians, o Corinthians começa bem nervoso nesse início de primeiro quarto, hein, Taylor? É verdade, as duas equipes já começaram a fazer suas trapalhadas nesse momento. Turnover do Fuller, mas o turnover forçado, ele acabou tomando o tapa por debaixo, né, pela linha da cintura. 8 minutos do primeiro período, segue 2-0 Paulistano. Batendo bola, vem com o Ruivo, o armador dando os agitos, fazendo passe lá pro dentro, que era pro Vitão. O jogador do Corinthians evita a saída, só que a bola sobra com o Paulistano. 5 segundos pro chute, arremesso de 3, a bola bate no aro, rebote ofensivo do Paulistano. Vem trabalhando com ele, Ruivo, na marcação ali com o Smet, ele prefere fazer o trabalho ali com o Derek, esse Flamengo, procura a melhor opção, faz o passe e entrega. Esse é o Mike, faz o passe, não, cai, é bom. O Mike, agora sim o Mike tentava um rebote, mas tá parado, tem falta. Jogo começa bastante truncado aqui, hein, Taylor? Jogo duro, jogo tenso nesse momento para a equipe do Corinthians, que já tenta fazer o avanço, mas acaba sendo acuado pelo Paulistano, tem dificuldades para marcar os contra-ataques e o Paulistano vai sendo superior à partida, apesar do placar muito baixo. Chegamos a 3 minutos de jogo e agora que o Corinthians faz os seus 2 primeiros pontos, 2-2 no placar. Trabalhando com ficha, dando números iniciais pro placar do Coringão, no basquete. Trabalhando, vem ali o jogador que é pro Jimmy. Ele faz o passe aqui com o Derek, o camisa número 9 batendo bola, conta com os bloqueios do Mike, faz o arremesso estancado. A bola não cai, posse de bola do Corinthians pegando o rebote, vem no contra-ataque no fast break. Trabalha com o Fuller, pra 3! Chora, não cai, a bola fica pingada, rebote ali com o Lucas. Lucas Cauê domina o pivôzão, trabalha, esse é o Fischer, contra com o bloqueio de novo do Lucas Cauê, vem batendo bola, vem pra 3 o Fischer, bate no ar e cai, não tá caindo nada nesse início de jogo. 6 minutos pro fim do quarto, vem batendo bola pra dentro o Ruivo, sofre o contato, não tem falta, Lucas Cauê no rebote, faz o passe errado, recuperação rápida, Mike! Pra cravar do pivôzão, o cincão do Paulistano colocando 4-2 nesse início de jogo. Aproveitamento de 50% de arremessos de quadra. Acertou um, errou um. Vem o Fischer trabalhando com o Fuller dentro do garrafão, tentando a bandeja, a bola fica pingada. Rebote é brigado, melhor pro Corinthians. Trabalha com o Lucas Cauê, tenta enterrada. Cássio Mike! Não vai dar pra passar, não. Vem o Paulistano, vem pro intermédio do Jimmy. Jimmy trabalha, esse é o Mike batendo pra dentro, consegue o espaço. 2 pontos e a falta! É o Maicão da massa, Taylor! Maicão! Rapaz, o Maicão tá fazendo a diferença nesse momento, rapaz. Tá fazendo a torcida do Paulistano delirar em suas casas. Primeiro numa enterrada e depois na bandeja invertida para garantir os 2 pontos e a falta vai para a cobrança do lance livre de bonificação e foi o próprio Maicão que fez o toco evitando a enterrada da equipe do Corinthians. 6-2 Paulistano, vai para a cobrança de lance livre. Falta foi do Lucas Cauê, o Igor. Vai lá para bater o lance livre o Mike, o primeiro lance livre da partida, curiosamente a primeira falta também. Tá lá o Maicão. Você conhece o Maicão, Taylor? Tá aí ele aí. Agora ele chora a bola e cai no arremesso, Taylor. O Maicão é aquele que eu conheço que era amigo do Cris, né? Que andava de bicicleta com ele e tal, né? Mas enfim, né? O amigo de verdade da Backstar é aquele que não rouba sua bicicleta. Já tinha um Cris em todo o Cris, Igor.
O Maicão. Aí o Miller fazendo outro turnover para a equipe do Corinthians. Paulistano já abre 5 de vantagem, 7 para o Paulistano, 10 para o Corinthians. Batendo bola, ali o jogador que é por intermédio do Ruivo, fugindo da marcação, pressão do Corinthians, ainda ele veio o Ruivo. Tá difícil enxergar o número dos jogadores paulistanos. Tá aí o Mike fazendo assistência, chegava, tentava um passe ali com o Vitão, sofre o tapa, mas a bola ainda é dele. Tem 8 segundos de posse nesse ataque, o Arthur fica reclamando, fica na bronca, entende que a bola bateu na coxa do Vitão antes de sair. Vamos ver aqui na repetição. E não, realmente não, o Fischer chegou, pra mim, podia ter sido marcada a falta ali do Fischer, o juizão mandou seguir, mas é posse de bola, fundo quadra. Rapaz, vendo por esse ângulo aí, parece que a bola realmente bateu no Vitão, né, Taylor? Pegou por último no Vitão, ele já foi pro passe com o Mike, que bota lá embaixo. Vai ter que lembrar sempre pra defesa do Corinthians que não pode dar espaço pro Vitão, não pode deixar o Vitão à vontade. O Whindersson Nunes que o diga. Rapaz, meu casal e time enterrada também do Lucas Cauê, dando resposta aqui pro Corinthians, tá 9-4 e o Vitão fez o traveling. O traveling, você gostaria de explicar o traveling? Andou. Nada, né? É a senhora andada, né, nesse momento, né? Acabou dominando a bola, não que... Aquele momento de inglês desnecessário. O traveling do Vitão de bola pro Corinthians é um turnover, mais um na partida, vem batendo bola, vem Fischer, 4 minutos pro fim do quarto, ele trabalha, faz o passe, a bola para 3, não cai, ainda não tivemos bola de 3 nesse jogo, rebatido o Paulistano, o passe de bola vai trabalhando aqui, sai jogando a equipe do Paulistano, dominando com o Derek, lá para arremesso de 2 pontos, se estancar, a bola não cai, o Corinthians briga pelo rebote, vai lá o Mike pegando a segunda chance e sofrendo a falta! Vai valer os pontos, Taylor? Vão valer os pontos, 2 pontos e a falta em cima do Mike, que tá impossível. Destaque desse primeiro período, sobrando em quadra o nosso querido Mike. O jogo tá bom pra equipe do Paulistano, mas o placar tá baixíssimo, 4 minutos e 19, 9-4 Paulistano. Não valeu os pontos do Mike, só a bola, fundo do quadro pro Paulistano. Tá batendo bola ali por intermédio do Dória, entrou na vaga ali do Ruivo, ele entrega pro Mike, tá na marcação do Lucas Cauê, faz o fadeaway, a bola não cai, mas no rebote! Barbosa tava lá, deu os tapinhas, na verdade o Thomas foi lá, colocou 2 pontos no rebote na segunda chance, e aqui tá parado, tem falta em cima do Lucas Cauê, falta cometida pelo Mike, Taylor. É verdade, falta do Mike em cima do Fischer nesse momento. 11-4 Paulistano, faltando 3 minutos e 53, e agora já vai ter substituição na equipe do Paulistano. Vai entrando o camisa de número 20, já eu confirmo para você quem é o camisa de número 20. Olha, é um milagre eu ter visto o número do rapaz, hein? Porque vermelho no vermelho é o fim da picada, Igor. Vem batendo bola, vem trabalhando o Corinthians também. Trocou já o passo 5, o quinteto que é momentâneo da partida. A remessa do Corinthians não cai, a bola fica pingada melhor pro Corinthians, passe de bola que trabalha com o Fuller, ele entrega aqui na esquerda, vem trabalhando por intermédio do Arthur, ele procura a melhor opção, vamos chegando a 6 segundos para arremesso, faz o passe para 3 e cai! 1, 2, 3 pontos mais pro Pedro Nunes. Entrou ali o bancário já dando respostas. Enquanto isso, o jogador do Paulistano o Thomas joga contra o corpo do próprio Pedro Nunes, posse de bola pro Paulistano aqui no campo de ataque a 18 segundos de arremesso. Eu vou passar aqui a relação do quinteto momentâneo do Paulistano. É o Dória, o Derek, que ainda não saiu, o Ianguas, que é o número 20 que o Taylor tinha citado, o Thomas e o Barbosa. Aí tá aí o Derek, esse que ainda não saiu, jogador experiente vindo do Flamengo, tenta arremesso, o passe de bola não cai. Já o passe do Corinthians, que vem por intermédio trabalhando com o Fischer, esse ainda não saiu. Trabalhando camisa número 1,
conta com o bloqueio, faz o passe lá fora, passe errado, o turnover veio no fast break, o paulistano, tentando a jogada, erra a bandeja no rebote, também perde a bandeja o paulistano, mas ainda consegue com fundo quadra, e momento de pastelão no ataque do paulistano, hein, Taylor? Olha, realmente é complicado de se ver, né? A gente que elogia tanto o Novo Basquete Brasil, nesse momento se viu uma pelada, né? Bandeja errada, aí na hora do rebote no alto, a bola pega na cabeça do jogador da equipe do Corinthians. É uma festa no seu rádio nesse momento, hein? O Corinthians que tem em quadra nesse momento o Fischer, número 1, Fuller, número 2, Renato, número 15, Pedro Nunes, número 24 e Seward, número 25, Igor. Mas já trocou o Corinthians, o Fischer saiu, entrou o Dalacqua. Passe de bola pro paulistano, vem pro arremesso, a bola chora, não cai. Rebatido o Corinthians em intermédio do Seward, trabalhando, vem, deixa ali curtinho com o Pedro Nunes, já entrou, já mandou uma de 3, o armador da equipe, agora vem com o Seward. Esse é o Fuller, ainda não saiu, é o único titular em 4 pelo Corinthians, trabalha Seward, faz a jogada, tenta o arremesso, não cai, tenta ali o fadeaway. Não, posse de bola pro paulistano, vem trabalhando ali o jogador que era o Barbosa, vem trabalhando ali, entrega com o jogador Derek, ele já vem fazendo a jogada, invade o garrafão, tenta o passe, tenta a bandeja, bola não cai, rebote do Corinthians, rebote do jogador do Corinthians, que é o Dalacqua que entrou no lugar do Fischer, trabalha com o Renato, que vem para 3, não cai, mas tá parado, tem falta de ataque, Telo! É verdade, falta de ataque agora da equipe do paulistano, cometida pelo camisa de número 20, o nosso querido Yanguas, acabou fazendo a falta pelo alto. E só para lembrar também, né, o Barbosa, que era o personagem icônico da série da TV Pirata Fogo no Rabo, interpretado pelo Neila Torraca! Grande homenagem ao nosso querido Rômulo Mendonça. Abelardo Barbosa vem trabalhando, vem dominando aqui a equipe do paulistano, entrega ali com o jogador que era pro intermédio do Barbosa, mas está parado, tem falta de ataque, é mais um turnover na partida, Taylor. É verdade, né? Dando uma referência ao nosso querido Barbosa, mais um turnover. O pessoal tá meio desligado no jogo, né? O Thomas, na verdade, nem foi turnover, foi a falta do Thomas no ataque, posse de bola para a equipe do Corinthians, 11-7, paulistano, faltando 1 minuto e 40 para o final do primeiro período. Vem o Fuller batendo pra dentro, jogando, fazendo 0 na tabela, fazendo 2 pontos mais. Na bandeja, o estadunidense Fuller colocando 2 pontos mais na partida. Vem o paulistano tentando dar a resposta com o Barbosa. Barbosa faz o passe, domina, tá difícil de chegar, entrega com o Buiú, vem Buiú batendo pra dentro, encarando o mismatch, a bola fica pingada, mais um rebote ofensivo do paulistano. Esse é o Barbosa, 32 na camisa, vem dominando, dando tratos aéreos, faz o no comando, olha a jogada, 2 pontos e a falta, e Águas, o pivôzão aproveitando o mismatch em cima do Fuller, sofrendo a falta e os pontos, Telo. E agora o erro da defesa do Corinthians. E como é que o Fuller, que tem 1,81 m, vai marcar o Yanguas, que tem 2,02 m? Me diga, não vai dar certo isso daí. Foi o trabalho fácil do Thomas que fez o giro nesse momento e ficou livre para fazer a bandeja e botar lá embaixo 2 pontos, ainda ganhou a falta de bonificação, 13-9, paulistano, faltando 1 minuto e 5 para o final do primeiro período. Vai lá o Yanguas, que foi ele que sofreu a falta, vem pé, mão canhota na bola, a bola não cai, rebatido o Corinthians trabalhando ali com o Pedro Nunes fazendo passe lá pela esquerda, por intermédio do Dalacqua, tabelão pra ele, rebote ali do paulistano por intermédio do Barbosa faz o passe, vai dominando ali o Yanguas vai trocando passes ali, chega lá na esquerda, vem o Buiú, vem batendo bolas, aí o Buiú arremessa, bate na ponta do aro, bate na ponta do nariz, 20 segundos,
pro fim do primeiro quarto, vamos para a última posse de bola, vem por intermédio do Fuller, o Corinthians tentando diminuir a vantagem. 13-9 nesse primeiro quarto, tá aí o Fuller, pode arremessar de 3, ele segura, tá no mismatch com o Yanguas, pode usar sua velocidade, mas não vai não. Agora sim ele sofre a falta do Yanguas, a 3 segundos do fim, tá parado, tem falta. E o juizão marcou 2 pontos. Vai mandar o Fuller pra linha de lance livre, Taylor. Ah, com certeza. Vai mandar pra linha de lance livre agora o nosso querido Fuller. Já tá preparado para... 3 segundos pro final do primeiro período. Vai ser aquele momento para quem sabe fazer um chute de 3, botar o jogo para diferença de 1 ponto, né? Tá 13-9 nesse momento para o Paulistano. Deixar o segundo período mais engraçadinho, ô Igor. Vai lá, 3 segundos. É aquele maravilhoso catch and shot que o Corinthians vai precisar fazer. Vai lá cobrar o fundo do quadro. Fischer entrou só para ser jogado. Movimentação do Fuller tentando se desgarrar. Mas tá bem marcado o Fuller. O cronômetro não andou, tá parado, tem falta, mas o cronômetro ficou estacionado nos 3. Agora se corrigiu para 1, Taylor. 1 segundo, e agora cochilaram, né? Cochilaram no estouro ou melhor, no disparo do cronômetro. Nesse momento, Matheus acabou fazendo a falta, faltando 1 segundo pro final do primeiro período, 13-9 Paulistano. Mais um fundo quadro pro Corinthians, já entregou pro Fuller, passe esquisito, olha o arremesso pra 3, bate no ar e cai. Não cai. Final de primeiro tempo, Paulistano na frente, 13-9. Transmissão Rádio Sintonia Esportiva, Gigo TV, com todo o carinho pra você. Ô Taylor, o que você achou desse primeiro quarto aí? Olha, um primeiro período bem difícil de tragar desse jogo mesmo, né? As duas equipes fazendo um placar baixo. Esperava um pouquinho mais desse jogo entre Paulistano e Corinthians. É uma partida que está muito aquém do esperado. A equipe do Corinthians nervosa em quadra, não consegue gerir bem os jogos pelas pontas. Chutes do perímetro quase inexistentes. A equipe do Paulistano vai se saindo melhor por causa das infiltrações, né? Tá conseguindo achar espaço na defesa da equipe do Corinthians, que é relativamente baixa comparado aos pivôs do Paulistano, né? E também aos próprios alas armadores, né? Que são bastante altos, e isso está fazendo diferença, né? A infiltração, as jogadas trabalhadas pela equipe do Paulistano na área pintada estão fazendo diferença, e o Paulistano está na frente no placar. Mas o Corinthians tenta reagir, mas de um jeito totalmente tímido. Então, Paulistano dominante nesse primeiro período, que eu confesso, o Igor, foi bem fraco. Bem fraco. Paulistano tem um destaque da partida, o Mike, 7 pontos para ele, 4 rebotes, tá voando alto o pivôzão, um dos pivôs da equipe do Paulistano, o Maicão. Enquanto esse lado do Corinthians, Pedro Nunes com 3 apenas é o destaque. O Corinthians só teve apenas 4 pontuadores da partida, o Renato teve 3 rebotes. São a dupla de destaque do Corinthians, né, na marca deste primeiro quarto. Já as equipes vão voltar aqui para subir a Laranjona nesse NBB. Corinthians buscando sua reabilitação para, quem sabe, buscar uma sorte melhor no confronto de playoffs, fugir de um Flamengo, de um Minas, de um São Paulo, porque pegar essas equipes assim é pedir para perder. Tá lá. Oi. Não, pode concluir, depois eu falo. Não, só ia falar ali que o técnico do Corinthians, o Demetrios Conrado, tá na bronca, tá passando as instruções ali para ver se o Corinthians consegue melhorar essa infiltração no garrafão do Paulistano, Taylor. É verdade, né? E só um detalhe, você falou sobre evitar a equipe do São Paulo que tá embalada nesse momento, né? Foi campeã da Copa Super 8 em cima do Flamengo, garantiu vaga para a Liga dos Campeões da América de basquete e vai jogar hoje, se eu não me engano, jogando hoje pela Champions League de basquete, né? Daqui a pouquinho eu confirmo contra quem o São Paulo tá jogando. E também o Franca está em quadra, ou melhor, ainda está em quadra contra a equipe do São Lourenço pela Champions League América de basquete. Igor Moreira. Vem aqui o Corinthians fazendo passe lá no garrafão para tentar os 2 pontos. A bola bate no aro, não cai. Perdeu cara a cara com a cesta o Renato. Rebote vem com o Ruivo voltando à quadra. O armadorzinho
anunciante aí, trabalha ali com o jogador que é o Vitão, a bola não cai, rebote, mais um rebote do Mike, tá on fire, um dos pivôs do paulistano, esse é o Vitão trabalha, vem com o Ruivo, 6 segundos para arremesso, conta com o bloqueio do Mike, ele tá cercado pelo Renato no mismatch, vem para 3, a bola não cai, a bola fica brigada, melhor pro Corinthians, rebate do Fischer, número 1, também de volta aí, agora vem o Fischer batendo para dentro, contando com o bloqueio, estanca, faz o arremesso, bate na ponta do aro, rebote do paulistano, as bolas seguem não caindo, vem trabalhando aqui com o Ruivo domina, aqui 16 segundos ele pro chute, ele trabalha ali com o Mike dá uma segurada, na verdade era o Vitão, agora ele trabalha ali com o time domina, fazendo o passe, errou, olha o contra-ataque do Corinthians no fast break, vem o Pedro Nunes sofrendo a falta e vale os pontos! Pedro Nunes usando o seu jogo de pêstelo! É verdade, ele deu uma diminuída na passada, tomou a carga e botou lá embaixo 2 pontos e a falta de quem sabe a reação corintiana nesse momento do placar paulistano, 13, Corinthians 11. Colocando os 2 primeiros pontos do quarto lá no score. Ô, Telo, só corrigindo aqui, o Flamengo é quem ganhou a Copa Super 8, bateu... Flamengo foi quem ganhou o São Paulo. Mas São Paulo está presente nessa Champions League América de basquete. Já eu confirmo contra quem está jogando, Igor. Tá ganhando aqui, pelo que eu vi, já é uma paulada, tá aqui segundo o site da NBB. Bola pra 3 do time! Time! Pra 3! 1, 2, 3! Resposta imediata do paulistano, Pedro! Ah, que belíssima bola do time para botar lá embaixo. O paulistano volta a ter 5 pontos de vantagem, 16-11 no placar. Batendo bola, vem pro intermédio, o Corinthians vem trabalhando aqui no seu campo de ataque com o Arthur. Ele faz o passe pro Pedro Nunes para 3! 1, 2, 3 também, Pedro Nunes! O jogo vai pegando fogo, vai começando a esquentar a mão da galera, Teiro! Agora sim estamos vendo um jogo de basquete de verdade, hein? As duas equipes chutando bem do perímetro, infiltrando bem, as defesas mais ligadas. Agora sim estamos vendo a NBB de verdade, Igor. E o Ruivo fazendo o passe errado, passe pra fora. A boca maldita na transmissão da Rádio Sintonia Esportiva aqui do TV funcionando. O São Paulo está jogando neste momento pela Copa Super 8, tá batendo... Universidade Concepción. 94-47, só isso, 94-47 pro São Paulo, estreando com o pé direito. Vem Fischer batendo bola, consegue o bloqueio do Renato, faz a abertura pra 3 do Corinthians! 1, 2, 3, Seward! Tá calibrando a mão, pede tempo paulistano, Taylor! Pediu tempo porque a situação tá pegando para a equipe do paulistano. Nesse momento, o Corinthians reaprendeu a jogar basquetebol, tá fazendo a diferença e agora no chute de 3, o Corinthians passa à frente pela primeira vez no placar. 17 para o Corinthians, 16 para o paulistano. Enquanto pede o tempo a equipe do Clube Atlético Paulistano, nesse momento, vamos confirmando aqui o placar da Champions League de basquete. O São Paulo vai vencendo a equipe da Universidade Concepción nesse momento pelo placar de 94-47. Acabou o jogo. São Paulo vence a Universidade Concepción por 94-47 e ontem o Franca enfrentou a equipe do Obras e venceu por 93-88. Próximo jogo do Franca, aí sim contra o San Lorenzo, segundo aqui o site da NBB, jogo que já está acontecendo, né? Começou às 17h10, San Lorenzo e Franca, jogo que acontece lá na Argentina, com transmissão da plataforma de streaming. E o próximo jogo do São Paulo na Basketball Champions League Américas será contra a equipe do Quimsa. Será contra a equipe do Quimsa amanhã às 8h10 da noite, Igor Moreira.
Rapaz, jogão. São Paulo estreou bem com o pé direito, vai enfrentar os argentinos do Quimsa. Bola tá valendo aqui, já vai batendo bola a equipe do Paulistano, tentando buscar a reação por intermédio do sprint. Derek trabalha, vem aqui o Vitão procurando fazer seu jogo com os pés, a marcação dele tá pregada, ele faz o passe aqui, então trabalhando a bola, a equipe do Paulistano recebe de volta o Vitão, entrega pro Derek, 5 segundos pro chute, olha lá, arremesso de 3 que ele gosta, mas tá muito cercado, vai pra 3 assim mesmo e cai! 1, 2, 3, Paulistano pra voltar à frente do placar. Derek no estouro do relógio de posse. 19-17 o jogo pegado aqui nesse segundo quarto, nos domínios corintianos. Vem batendo bola, vem aqui a equipe do Corinthians no campo de ataque dominando, vem Renato tá de costas, 3 segundos pro chute, tem um mismatch, é verdade, aí o Renato faz o giro, sofre a falta, não vale, estourou o tempo. Então, violou o chute, o tempo de chute. Então, não valeu a bela cesta ali do jogador do Corinthians. Vem trabalhando, vem batendo bola a equipe do Paulistano. Entrega ali com a jogada na ponte aérea! Você conhece o Maicon? Tá lá na ponte aérea, decolagem autorizada, 9º ponto dele na partida. Vem aqui o Fischer tentando dar a resposta, batendo pra dentro, abrindo. Vem pra 3 o Corinthians e cai também! Renato pra 1, 2, 3 pontos mais, é o Arthur fazendo seus 3 primeiros pontos na partida, colocando 21-20 nesse segundo quarto. Vem aqui, batendo bola pra dentro o Mike, usa a tabela, a bola chora, não cai, vai sofrer a falta, vai pra linha de lance livre, o Paulistano. O jogo começou frenético nesse segundo quarto, Taylor. E era esse o prognóstico desse jogo, um jogo movimentado, com bons chutes no perímetro, com cestas de 3 acontecendo e, claro, com penetrações com faltas. Nesse momento o Lucas Seward acabou fazendo a falta em cima do nosso querido Mike, ele vai para cobrança, ou melhor, não é o Mike não, camisa de número 10, que acabou sofrendo a falta nesse momento, bota lá embaixo. Isso, Vitão, bota lá embaixo, 22-20 Paulistano, vai para cobrança do segundo lance livre, o Vitão. Converteu os dois, 23-20 para a equipe do Corinthians, pro Paulistano, perdão. Vai sair jogando ali, nesse momento a bola atinge o pé do Vitão, ele deu ele para bloquear. Oi, Emily. Boa noite a todos, inclusive. Só para corrigir uma informação, o jogo do São Paulo contra o Quimsa hoje está acontecendo. O jogo do São Paulo é hoje contra o Quimsa, está acontecendo agora. E o São Paulo está perdendo por 21-16. Então o site da NBB está nos traindo. Culpa do estagiário da NBB, Igor. O São Paulo jogou ontem com a Universidade de Concepción, lá do Chile, por 94-47, né? O site da NBB colocou que como se fosse hoje, então eles voltaram à quadra hoje já com o Quimsa da Argentina, um forte time do Quimsa, e tá perdendo, melhor sorte pro São Paulo aí. Enquanto isso, no nosso jogo, 5 minutos para acabar o quarto, 14 segundos de posse, vem o Corinthians no campo de ataque podendo empatar. Renato vai lá buscar a bola no alto, posse de bola aqui por intermédio do Fischer. O armador corintiano vai contar com o bloqueio do Seward, faz o passe, mas o passe errado, turnover, fast break pro Paulistano, na bandeja, a bola não tava na descendente não, chegou o Pedro Nunes dando tapa ali, posse de bola pro Corinthians, o juizão não marcou, então vem o Corinthians por intermédio do Pedro Nunes, ele tá on fire, trabalha com o Fischer, o organizador, o cérebro da equipe do Corinthians, conta com o bloqueio do Renato, ainda ele, vem o Fischer num passe perfeito, Renato, debaixo da cesta, trabalha, Seward, 2 pontos mais Corinthians, vai diminuindo a vantagem, coloca 1 ponto atrás da equipe do Paulistano. Então vem aqui, vem batendo bola, vem aqui o Derek, ele entrega com o Mike trabalha com o jogador do Paulistano, é o Derek de novo, tenta fazer o passe, mais um turnover, roubada de bola do Fischer, vem no fast break o Corinthians, Pedro Nunes está afiado, não cai, rebote do Renato, bola com ele de novo, Pedro Nunes, entrega pro armador da equipe que é o Fischer, conta com o bloqueio do Renato, ainda o Fischer, vem aqui para o arremesso de 3! 1, 2,
2, 3 pontos mais Corinthians com Fischer para passar à frente a equipe do Corinthians, 25-23. A resposta do paulistano vem rápida, vem imediata. Vitão tá lá colocando 2 pontos mais. Então, tudo igual nesse quarto, 25-25. Lá o segundo quarto que mudou geral de figura. Vem Pedro Nunes, trabalhando, batendo bola. Seward, era o Fischer, número 1 da equipe do Corinthians. Vem batendo bola no seu campo de ataque, procurando espaço. Renato vai lá fazer o bloqueio, tentou fazer o pick roll, a bola pra ele. Só fez o passe aqui com o Seward. Pedro Nunes fintou o passe, vem pra 3! 1, 2, 3 pontos mais Pedro Nunes, o 11º ponto dele na partida. O Derek já abre, a resposta imediata do Vitão, a bola bate no Caio, posse de bola nele. Bem, o Vitão vai batendo bola aqui com o Pedro Nunes, usando o seu corpanzil, faz o passe, olha o Derek todo estranho para arremessar a bola no Caio, bola fica pingada, mais um rebote ofensivo do paulistano. Ele trabalha aqui no campo de ataque, a equipe do paulistano, era pro intermédio do Thomas, ainda vem a equipe do paulistano fazendo passe lá dentro, sofre a falta! Vai para 2 lances livres a equipe do paulistano. O segundo quarto é outro jogo, Taylor. Agora sim, jogo bem mais movimentado, bem mais interessante. Segundo período, as duas equipes ligadas nesse momento. E agora vai para a cobrança o Thomas, camisa número 24, foi quem sofreu a falta nesse momento. Mas eu quero colocar, antes de ter a cobrança dos lances livres, ô Igor, eu queria fazer uma colocação aqui. A equipe do Corinthians está dando muita condição pro Vitão, está dando muita liberdade. Vou chamar essa defesa de Luiz Assonza a partir de agora, ô Igor. O Whindersson, se o paulistano não der mole, não aproveitar, vai virar o Whindersson, vai pagar de bobão. Altas pressões aqui, vai lá o Thomas fazendo o meu arremesso livre, já converteu o primeiro, não converte o segundo. Sai, Zica! Posse de bola pro Corinthians, pegou o rebote. Vai lá, Pedro Nunes, batendo bola. No seu campo de ataque já trabalha aqui com o Lucas Cauê. Ele faz o passe lá na esquerda, vem trocando, vem a equipe do Corinthians nessa parada, tem falta. Tem um empurrão ali fora do lance em cima do Pedro Nunes. Terceira falta do paulistano nesse quarto, faltando 2 minutos e 32 segundos para acabar. Ali o Ruivo fazendo sua primeira falta pessoal, ele que está de volta, o titular Ruivo. Enquanto isso, Paitron fazendo as trocas, a equipe do paulistano. Está de volta o Ianguas, então, de volta à quadra, camisa número 20, tá lá o Pedro Nunes vai bater no fundo do quadro. Enquanto isso, os árbitros da partida vão discutindo ali, trocando ideia. O árbitro 1, que é o Marcos. Pode falar. Para a entrada do atleta da equipe do paulistano saiu o Mike. Saiu o Mike para a entrada do nosso querido Iguana. Não, nosso querido Iguana. Para a entrada da equipe do paulistano. Daqui a pouquinho eu confirmo a saída da equipe do Corinthians. Vem aqui a equipe do Corinthians já dando no limite de 2 pontos, batendo bola, invade a área pintada o Pedro Nunes. Tenta buscar o corpo, mas andou Pedro Nunes, não acredita, tá parado, tem falta. Vai lá, vai bater o arremesso de quadro, arremesso fundo bola, 2 minutos e 22 para acabar. Nesse momento no paulistano estão o quadro Ruivo, o Dória, o Yanguas, o Thomas e o Barbosa. Vem aqui, a equipe do Corinthians está no quadro que está com o GG, Lucas Cauê, o Seward, o Miller e o Arthur. O time bem alto do Corinthians aí para parar o ímpeto no garrafão da equipe do paulistano. Esse segundo quarto vai dando certo, vem batendo bola aqui, 28-26 pro Corinthians, passou à frente no placar. 13 segundos para arremesso aqui no paulistano, vem batendo bola, entrega, Leandro Barbosa, olha a jogada, olha o Leandrinho aí, tentava jogar ali, passe de bola para a equipe do paulistano. O Corinthians fica pedindo, é o Leandrinho mesmo, né, É o Leandrinho, olha só, rapaz. Não, ele é bem parecido, não é ele não. Não é ele não, Igor, ele é bem parecido assim, de relance até parece, olha, o Leandrinho voltou, mas não é ele não. O Leandrinho, pra quem não sabe, tá jogando no Minas Tênis Clube e que vai enfrentar a equipe do Flamengo amanhã pela Basketball Champions League of America. Fui feito de trouxa pelo Leandrinho, o sósia do Leandrinho. Então vem batendo bola aqui o GG.
foi feito de trouxa. Vem o GG aqui, vem batendo, invadindo a área pintada, trabalha com o Lucas Cauê. Abre aqui com o Renato, na verdade era o Arthur, chora não cai, posse de bola para a equipe do Paulistano. Daí Barbosa com ele, batendo bola aqui, procurando a melhor opção, entrega lá com o Ianguas. O Ianguas faz o passe, vem aqui o Dória entrega ali curtinho por intermédio do Ruivo. Aí o Ruivo faz o step back para 3, não cai! Rebote do Corinthians, vem com o GG, o armador da equipe do Corinthians, camisa número 19, 28-26, faltando um minuto para acabar esse segundo quarto. Trabalha, bate bola GG, conta com o bloqueio do Lucas Cauê, ainda ele, o baixinho GG, faz infiltração, olha o pick and roll com o Lucas Cauê, não cai a bola, rebote do Ruivo. Vem lá, no escudo do Corinthians, vem batendo bola ali, a equipe do Paulistano, trabalha com Dória abre com Barbosa, procura a melhor opção, faz a movimentação ali, o Thomas, conta com o bloqueio do Iangos, bate bola pra dentro, olha a tentativa de jogada, a bola fica pingada, bate e rebate, vai melhor pra equipe do Corinthians, o Dória passou além da conta, foi parar lá nas placas de publicidade, Taylor. É a segunda vez que eles acabam se chocando com as placas de publicidade nesse momento. E olha, ainda bem que esse jogo é da NBB, as placas são de espuma. Porque se fosse da NBA ia ser um estrago, porque ele ia dar de frente nas placas de LED, o Igor. Ia ter que pagar um prejuízo ainda, hein? Faltando 41 segundos para o fim do segundo quarto, 28-26 para o Corinthians. Tempo técnico pedido pelo Timão. Primeiro quarto foi 9-13 apenas para o Paulistano. Esse totalmente diferente. 19-13 para o Corinthians, Taylor. Os Corinthians, que reação do Timão, hein? É verdade, a equipe do Corinthians agora aqui já começou a reagir na partida e está fazendo uma campanha interessante, principalmente por causa do Pedro Nunes, camisa número 24, está fazendo diferença nesse momento, conseguiu acertar 3 arremessos de 3, está com 100% de aproveitamento o Pedro Nunes, esteve 11 minutos e meio em quadra e fez a diferença, mudou da água para o vinho a equipe do Corinthians com a entrada do camisa de número 24. Já o Paulistano continua com a sua mesma toada de infiltrações, tá indo muito bem, conseguiu também bons chutes de 3, que vai dando a gordura necessária para a equipe do Paulistano, mas não o suficiente para estar na frente do placar, diferença de apenas 2 pontos, 28-26, Corinthians nesse momento, Igor. Corinthians do Pedro Nunes é o cestinha da partida até aqui, 11 pontos. E o segundo o jogador do Paulistano, que é o Mike. Destaque nos rebotes para a equipe do Paulistano. Ruivo e Mike, ambos com 6 rebotes. Então, já voltamos aqui. Vem batendo bola a equipe do Corinthians por intermédio do GG. Fazendo passe com Fuller para 3! 1, 2, 3 pontos mais pro Corinthians! Fuller! Forçando o Paulistano a mais um tempo, Taylor! Kyle Fuller, tá impossível! É a verdadeira jararaca insana da equipe do Corinthians no chute de 3 pela direita, sem marcação. Aí você dá liberdade, né? Como diria, só pra contrariar, o que eu vou fazer com essa tal liberdade? Vai meter uma bola de 3 pra aumentar a vantagem, que era de 2. Vai pra 5 agora, o Corinthians começa a disparar na liderança no placar. 31 para o Corinthians, 26 para o Paulistano. Igor. Oi, Max. Nesse exato momento, a delegação do Palmeiras deixa o CT da Barra Funda, a academia da Barra Funda, rumo ao aeroporto de Guarulhos. A delegação embarca logo mais à noite para Doha, no Catar, onde no domingo estreará no Mundial de Clubes, enfrentando o Tigres, bolsando da Coreia do Sul. Repetindo, nesse exato momento, a delegação do Palmeiras segue rumo ao aeroporto para embarcar rumo ao Catar. Segue daí, Taylor. Antes de ir, Igor, Taylor, chega. Alibaba! Chega. Alô, RH, 0800 RH na sua orelha.
Aqui, continuando com os números da partida, Corinthians 7 de 15, 46% nas bolas de 3 até então, hein, Telo? É verdade, é verdade. Bom percentual para a equipe do Corinthians, que tinha como essa aposta, né? No primeiro período as mãos não estavam muito bem calibradas, a equipe estava totalmente nervosa, mas parece que no segundo tempo o técnico da equipe do Corinthians já deu aquela segurada nos ímpetos, a equipe do Corinthians já começou a jogar o seu basquetebol usual e o resultado tá aí, diferença de 5 pontos, Corinthians à frente. Faltando pouco mais de 40 segundos para o final do segundo período, ou melhor, do primeiro tempo. Segue 31 Corinthians, 26 Paulistano. Que vem batendo bola, vem por intermédio do Ruivo, vem aqui nos últimos segundos, 23 segundos para o fim. Deixa o primeiro tempo, vem aqui o Mike com bloqueio, o Ruivo bate para dentro, trabalha ali com o Thomas. Outro bloqueio do Mike, já aqui na área de 2 pontos, invade a área pintada, vem o Thomas, 2 pontos mais Paulistano. A 11 segundos para o fim, time out para a equipe do Corinthians para organizar esse último ataque, Taylor. É para organizar a defesa também, né? Porque a equipe do Corinthians tá deixando a desejar com os marcadores, né? Com as torres gêmeas da equipe do Paulistano. Tá batendo cabeça nas bolas aéreas, o resultado é esse aí. O Paulistano consegue bem as infiltrações e o Corinthians acaba sucumbindo com a defesa que, em tese, é mais baixa que o ataque da equipe do Paulistano, né? Com seus pivôs e com seu alamador, principalmente com o Vitão e com o Maicão, né? Já fica até meio implícito já o nome dos jogadores, o Igor. E o Corinthians respondendo na bola de 3, como a gente já tinha destacado. Só nesse segundo quarto foram 6 bolas em 8 tentativas. Já no primeiro foram 1 em 7, aquele 7-1 que a gente odeia lembrar do Paulistano, com apenas 20% de arremessos na bola de 3. 2 bolas em 10 tentativas, todas elas acertadas no segundo quarto, Taylor. É verdade, né? Tá aí então o segundo período sendo totalmente diferente da equipe do Corinthians, apostando mais no calibre de 3, aí com jogadores mais tranquilos, já fez a diferença. As bolas de longa distância estão fazendo a diferença para a equipe do Corinthians nesse jogo que está sendo considerado difícil para a equipe da casa. O Paulistano está sendo um adversário indigesto nesse momento, Igor. As equipes já vão voltando à quadra do
Pois é, o Santa Cruz que vem aí com Luiz Fernando, camisa número 1, 2, Totti, 3, William Alves, 29, Célio, camisa 6, o Peri, camisa 5, André, 8, Paulinho, 10, Chiquinho, 19, Didira, camisa 7, Lourenço, camisa 11, Vitor Rangel. Este é o time que está à disposição do técnico Marcelo Martelotti. Essa é a escalação do Santa Cruz. Você já acompanhou com a gente a escalação do Tricolor da Serra. Vamos dar uma passadinha agora lá em Pernambuco para ver como estão os comentários aí da pré-jornada da Rádio Jornal de Recife. Daqui a pouco estamos de volta com toda a transmissão, todo o acompanhamento aqui, os comentários para essa grande partida do nosso Tricolor. Eu volto já já. Para você e para a sua casa, para o seu trabalho, muita luz, muita paz, muito encontro com as pessoas e com a verdade. A verdade é a força libertadora que nos dá alegria e satisfação. Por isso que nós possamos. Do Itabaiana. Tá, Bruno, camisa 12. Rafael Chagas, camisa de número 13. O número 14 é o Ramon, zagueiro também. Ramon. Número 15 é o Rodrigo. Pinheirinho. Pinheirinho é o camisa de número 16. O atacante Guilherme Nicolas. Guilherme Nicolas tem a camisa de número 17.
E a partir de agora, todas as emoções aqui no Timão, campeão da 93 FM. Deixa eu chamar logo o repórter Genário Santos, trazendo, portanto, a escalação do time tricolor. O time tricolor está definido para essa partida de ida e volta. Primeiro jogo 2-2, um jogo eletrizante. E hoje, logicamente, promessa de um grande jogo de futebol. Logicamente, torcendo aí pela vitória da Associação Olímpica de Itabaiana. Como é que vem o time tricolor? Boa noite, Genário. Boa noite, meu caro Roosevelt Santana. Boa noite, Carlos Eloy. Boa noite, Almir Andrade. Boa noite, a Catiane Peixoto. O time do Itabaiana está definido pelo técnico Maurílio Silva. Joga com Remerson, camisa número 1 no gol. 1 para Remerson no gol. Portanto, o goleiro mantido no time do Itabaiana. Aliás, o time tricolor só tem uma mudança. Vamos lá. Remerson no gol com a camisa número 1. 2 para Grafite. Grafite, camisa número 2 na lateral direita. A zaga é composta pelo capitão do time, Diego Bispo. Diego Bispo, camisa de número 3. 3 para Diego Bispo. 4 para Hugo. Hugo, camisa de número 4. Na lateral esquerda tem Paulinho, camisa de número 6. 6 para Paulinho. A defesa do Itabaiana. Remerson, Grafite, Diego Bispo, Hugo e Paulinho. No meio-campo do tricolor, o técnico Maurílio Silva escalou com a 5 Jacobina. Jacobina, camisa de número 5. Como o Levi foi acometido pela Covid, com a camisa de número 8 está Batatinha. Batata, camisa de número 8. 10 para Harrison. Harrison, camisa de número 10. 5 para Jacobina, 8 para Batata, 10 para Harrison. Tem na frente Thiago Santos com a 9, o artilheiro do time na Série D com 10 gols. Tem também Técio Cajá com a camisa de número 7. E um dos jogadores que fez gol aqui em Itabaiana, com a camisa de número 11, está Ila, camisa de número 11. O técnico, eu já disse, é Maurílio Silva. O Itabaiana, Remerson 1, Grafite 2, Diego Bispo 3, Hugo 4, 6 para Paulinho, 5 para Jacobina, 8 Batata, 10 para Harrison, 9 Thiago Santos, 7 Técio Cajá, 11 Ila. No banco, Maurílio Silva tem Bruno com a 12, Rafael Chagas com a 13, Ramon Silva com a 14, Rodrigo Vovô com a 15, Pinheirinho com a 16, Guilherme Nicolas com a 17, Rafael Cruz com a camisa 18 e Pedro Henrique, camisa de número 19. As primeiras informações em nome de Casa São Vicente, na 7 de setembro. Muito bem, está aí o repórter Genário Santos e a escalação do time tricolor. Time tricolor que, repito, no jogo aqui do estádio Etelvino Mendonça, a partida foi 2-2, o Santa Cruz abriu o placar, Itabaiana virou e acabou recebendo o gol de empate, 2-2, um grande jogo, um jogo eletrizante e hoje, logicamente, promessa de mais um jogão. Santa Cruz, uma das mais tradicionais equipes do futebol do Brasil, jogando contra a Associação Olímpica de Itabaiana. Antes de trazer a escalação do time pernambucano, eu vou com o repórter, o nosso comentarista Carlos Eloy, que vai trazer realmente a sua impressão sobre esse time da equipe do Itabaiana. Na partida de terça-feira passada, havia aquela expectativa, primeiro jogo do time oficial do ano, jogadores em formação. Hoje não, hoje a gente já tem uma ideia do que esse time pode realmente apresentar e produzir contra a equipe do Santa Cruz. Qual a sua expectativa desse time que trouxe agora o repórter Genário Santos nessa partida que começa às 20h30, jogo decisivo valendo vaga na fase de grupo do Campeonato Sergipano, Eloy? Boa noite, Roosevelt Santana, boa noite, Genário Santos, boa noite, os amigos da FM Itabaiana, do portal 93 Notícias, Dia importante para o Itabaiana. Eu vou repetir o que você falou, Roosevelt, na semana passada. É a competição que poderá dar ao Itabaiana uma independência financeira em 2021. Itabaiana que fez um grande jogo na última terça-feira e hoje contra o Santa Cruz. Santa Cruz continua sendo o favorito, mas o Santa Cruz
que está no momento político no clube de estabilidade. E o Itabaiana tem tudo para fazer um grande jogo e sim aí vir com a vitória, que para muitos do Nordeste será o grande azarão da Copa Nordeste. Então, a torcida aqui da FM Itabaiana e aqui no portal 93 Notícias no YouTube. Logicamente que seguindo o protocolo, né, de segurança por conta da Covid, né, do coronavírus, estádio vazio, né, se não fosse logicamente essa pandemia, a gente com certeza ia ter uma ruda lotada, porque a equipe do Santa Cruz talvez tenha uma das torcidas mais apaixonadas do Brasil e, logicamente, que o fato do estádio estar vazio é uma vantagem, logicamente, para a Associação Olímpica de Itabaiana. Como se fosse um jogo neutro, né, no estádio neutro, né, uma vez que não tem a presença do torcedor. Mas já Eloy fala sobre isso, porque agora eu vou voltar com o repórter Genário Santos, que traz a escalação do time pernambucano, o Coral Santa Cruz, que, repito, precisa vencer para entrar na fase de grupo da Copa do Nordeste. E o time do Santa Cruz, como é que vem, Genário? Cruz, junta mais essa Santa Cruz. Genário Santos. O Santa definido por Marcelo Martelotti. Marcelo Martelotti, seu técnico, definiu o time do Santa, que sai jogando com Luiz Fernando, camisa de número 1. 1 para Luiz Fernando, 2 para Totti, camisa de número 2. 3 para William Alves, camisa de número 3. 29 para Célio Santos, 29. E 6 para Peri, camisa de número 6. Repetindo, Luiz Fernando, Totti, William Alves, Célio Santos e Peri. No meio campo, o Santa tem 5, André, camisa de número 5. 8 para Paulinho, 10 para Chiquinho, camisa de número 10. E 19 para Didira, repetindo o meio campo, quarteto, André 5, 8 Paulinho, 10 Chiquinho e 19 para Didira. Na frente, Marcelo Martelotti escolheu para jogar hoje com a 7, Lourenço, camisa 7, e 11 para Victor Rangel, camisa de número 11, que foi autor dos 2 gols do Santa em Itabaiana, no estádio Mendonção. Marcelo Martelotti, aliás, deixa eu repetir o time completo do Santa Cruz: 1 Luiz Fernando, 2 Totti, 3 William Alves, 29 Célio Santos, 6 para Peri, 5 André, 8 Paulinho, 10 Chiquinho, 19 Didira. Na frente, Lourenço 7, 11 para Vitor Rangel. O técnico Marcelo Martelotti tem no banco 12 Jordan, 13 Edmilson, 14 Denilson, 15 Beileu, 16 Augusto Potiguar, 17 Tinga, 20 João Cardoso 20, e o atacante Pipico com a camisa de número 9. As primeiras informações dos 2 times para você no Shopping Peixoto, assistindo a gente pelo telão. Obrigado pela audiência. Um detalhe: daqui a pouco eu papeio com os 2 técnicos na minha volta, Roosevelt. Muito bem, tá aí o repórter Genário Santos trazendo a escalação do time pernambucano do Santa Cruz, né? Time do Santa Cruz que não se classificou para a Série B do Campeonato Brasileiro, bateu na trave e vive aí uma crise, como bem disse Carlos Eloy, né, na iminência de dispensar alguns jogadores, já visando o início, né, do Campeonato Pernambucano. Olha, a gente lembra que a nossa transmissão também você acompanha através do YouTube, do portal 93 Notícias. E hoje tem uma promoção bacana. Você que acompanha a nossa transmissão através do YouTube, você vai concorrer a um perfume da Raco Cosmético e também um conjunto de joias Três Marias, viu? Então, 2 prêmios bacanas para você que acompanha a nossa transmissão através do YouTube do portal 93 Notícias, né? Você comenta, né? Diz o placar, manda mensagem, né? Fique à vontade para interagir conosco através do YouTube, onde você vai concorrer, repito, a um perfume da Raco Cosmético e também um conjunto de joias Três Marias. Meu caro Carlos Eloy. Pois não, Genário? Antes do Carlos Eloy, um detalhezinho sobre esse jogo. Um detalhe. Não interessa só 2 equipes, não. Interessa 3 equipes, porque o Salgueiro corre por fora. O Salgueiro está no pote 4 por enquanto. Para onde vai o Itabaiana se vencer o Santa? E aí, o que significa esse pote 4?
é na faixa de 700, 800 mil reais, 500, 600, 700, 800 mil reais. O detalhe é o seguinte, Genário, se o Santa Cruz for eliminado, aí o time do Salgueiro é promovido para o pote 3. E aí é 1,5 milhão mais Exatamente. ou menos. E o Itabaiana entra no pote 4. Então, é porque é pelo ranking. Por aí. É pelo ranking. Pronto. Tá certo? O Santa Cruz, que é melhor ranqueado do que Itabaiana e Salgueiro, se classificando, estaria no pote 3. Mas ele sendo eliminado, quem vai para o pote 3 é a equipe do Salgueiro. E aí, logicamente, que vai ganhar mais dinheiro, mais grana, né? As equipes do pote 3, porque por ter um ranking melhor, logicamente que tem uma premiação maior do que aquelas equipes do pote 4. É essa informação que o nosso companheiro Genário Santos traz aí para você da FM Itabaiana, acompanhando esse pré-jogo às 21h30. Notícia de última hora. Todas as emoções Notícia aí. De última hora. Oi, diga lá, Genário. Notícia de última hora, Grafite não vai para o jogo. Vai ser substituído. Estou aguardando aqui a informação de quem vai entrar em seu lugar. Mas Grafite não vai para o jogo, ele fica de fora, apesar de já ter sido anunciado oficialmente como que sai jogando, mas deve entrar o Ramon Silva ou Pinheirinho. A decisão sai daqui a pouco. De qualquer forma, um desfalque importante, né, Eloy? Pois é, o Grafite sentiu agora no aquecimento, embora o Pinheirinho fez um sergipano interessante, um bom jogador. O Grafite é um jogador de força e o Pinheirinho tem mais técnica. Mas o Itabaiana tem um time seguro, um time com o Jacobina ali, o Batatinha, né? Precisa um pouquinho mais do Harrison, camisa 10, aparecer, mas é um time que pode, né, sair sim hoje, né? Tem a torcida dos torcedores do Salgueiro e tem a torcida dos torcedores do estado de Sergipe, no caso, os torcedores do Itabaiana. Deixa eu aproveitar aqui e mandar um alô aqui os amigos, Russo, rapidinho, do YouTube do 93 Notícias, né? A Bruna Carini, né? A Célia Teixeira, o Bruno Mendonça, o Naldo de Carira, o Naldo, um abraço, a Nayane Peixoto, valeu todos aí, vamos aí, ó, dar um palpite no placar. Jogo realmente importante, vamos lá, torcida tricolor em todo o estado de Sergipe, porque não dizer em todo o Brasil, tem muita gente em São Paulo, no Rio, na Bahia, no Espírito Santo, galera que torce para o time tricolor, acompanhando a nossa transmissão através do portal 93 Notícias e também através do Rádiosnet, ouvindo, portanto, aí o som da 93 FM. Você tem informação a isso, meu caro Genário Santos? Tenho sim, meu caro Roosevelt Santana, eu converso com os técnicos para saber dele as intenções, a intenção de cada um a respeito do jogo de daqui a pouco, às 21h30, que você narra, meu caro Roosevelt Santana. Deixa eu começar pelo técnico Marcelo Martelotti, do time do Santa Cruz. Marcelo Martelotti fala a respeito desse Santa Cruz, da pressão, eleições dia 10, teve que fazer aditivos para o jogo de hoje. Ele fala sobre isso tudo. Agora no microfone da 93, Marcelo Martelotti. Eu acho que o mais importante é realmente o motivo que ele da valia do jogo, né? A classificação para a Copa do Nordeste, né? Eu acho que isso, a responsabilidade sobre essa classificação, todos os jogadores já estão cientes. Então eu acho que esse é o aspecto mais importante. Com relação a ser o último jogo de alguns, é natural, né? A temporada praticamente está acabando, a gente vai ter um tempo de descanso após esse jogo, né? Para esperar até uma definição de continuidade de alguns que formam esse elenco. Então eu não vejo como isso aumenta a importância do jogo, mas simplesmente o fato de dar o acesso, né, à Copa do Nordeste já vale muito, e é essa a responsabilidade que nós estamos assumindo. Como motivar grande parte do elenco para esse confronto, mesmo sendo que muitos têm situações definidas com o clube para a sequência da temporada? Acho que o simples fato da grande maioria desses jogadores ter aceitado estender o seu contrato para participar desse jogo já mostra o profissionalismo desses atletas, né, e a motivação que eles têm no próprio jogo.
Lembrando que nenhum jogador era obrigado a estender o seu contrato, né? Muitos deles, o contrato acabou no final de semana e esses jogadores mais uma vez deram prova do seu profissionalismo. Então tem vários aspectos que são motivantes e que fizeram com que esses jogadores aceitassem inclusive estender os seus contratos para poder participar desse jogo, até porque houve realmente uma identificação muito grande desse grupo com o clube e por isso todos entenderam que não era viável, não era possível nesse momento fugir a essa responsabilidade de um jogo tão importante. João Vitor, da Rádio Jornal, pergunta: professor, o senhor recebeu alguma proposta após essa Cenário Santos. Aí Marcelo Martelotti, técnico do time do Santa Cruz, ele recebeu sim proposta, segundo o que ele disse. Agora deixou para estudar as propostas depois do jogo de hoje, portanto. Mas vamos para o outro lado, o técnico do Itabaiana, Maurílio Silva, que ganhou um problema, aliás já vinha com esse problema desde Itabaiana. Que era o grafite, que tentou, deu de tudo, fez testes, não passou, por isso não vai jogar. Ele está definindo ainda quem entra em seu lugar, se o Ramon Silva ou se o Pinheirinho, mais para o Ramon. Vamos lá, Maurílio Silva e o jogo de daqui a pouco, Maurílio. Fizemos nosso plano de jogo, passamos para os atletas todo o modelo de jogo que a gente quer na partida, todas as variações e estamos prontos. Vamos aí fazendo uma grande partida, se Deus quiser voltar para casa classificado. Sabemos da dificuldade que vamos ter jogando na casa do adversário e da grandeza que é o clube, Santa Cruz. Então temos que ter bastante cuidado na marcação, ter coragem nas criações e muito mais coragem ainda nas finalizações, para podermos sair daqui com essa classificação. É um futuro que está aberto, é um futuro que pode ser bastante promissor para o clube e para todos os atletas que aqui estão. Então vamos fazer o melhor e, se Deus quiser, voltar para casa classificado. Aí o técnico da Olímpica de Itabaiana no microfone da 93, em nome do Centro Odontológico Dr. Antônio Menezes Santos, na rua Quintino de Lacerda. Alô, doutor Daniel e toda a turma, torcendo pelo tricolor da Serra Roosevelt. Muito bem, tá aí o repórter Genário conversando com os dois técnicos, Carlos Eloy. A gente falava sobre a presença, aliás, a ausência da torcida desde o ano passado, né, que lamentavelmente o torcedor não tem, né, tido a oportunidade de acompanhar os jogos dos seus respectivos times, né, dos estádios de futebol. A gente sabe que o Santa Cruz tem aí talvez uma das torcidas mais fanáticas do nosso país. Vantagem, logicamente, para o time do Itabaiana, né, porque certamente o estádio do Arruda, esse estádio do Arruda estaria realmente aí com um público muito bom para um jogo tão importante que vale vaga aí na fase de grupos da Copa do Nordeste. Ou seja, o Itabaiana tem que se valer do fato do Santa Cruz não ter a sua presença no estádio do Arruda, hein, Carlos Eloy? Pois é, Russo, o Santa Cruz, né, tem... A gente já conversou na transmissão passada, tem uma das torcidas mais apaixonadas do Brasil. E hoje era um jogo de casa cheia, né? Pro Itabaiana é bom. Pro Itabaiana tem uma vantagem, Roosevelt. Que... Acredita que o público, se tivesse, Genário, Eloy, se o público tivesse a oportunidade de estar no estádio agora no Arruda, você acredita que o público seria de quanto, mais ou menos? Olha, eu acho que na faixa de umas 30 mil pessoas, eu penso ia falar entre 20 e 30 mil. Até porque o Santa Cruz, né, tem um gostinho, Roosevelt, da decepção, né, de quase ter subido para a Série B. O Santa Cruz, só para relembrar, jogou a Série C, fez a melhor campanha de todos os times e aí não conseguiu no quadrangular final passar. Mas você tem uma torcida forte, para o Itabaiana é bom e também tem um diferencial. O Itabaiana no último jogo jogou bem, Roosevelt. Itabaiana que muitos da imprensa de Pernambuco... surpreendeu, né? Surpreendeu. Muitos da imprensa de Pernambuco... Apesar que nos 15, 20 minutos finais do segundo tempo, o time acabou cansou. Que pode ser um fator decisivo também, né? Para essa partida. Mas jogo, teve mais uma semana de treinamento, né? O Itabaiana, psicologicamente, saiu fortalecido naquele último jogo de terça-feira. Então tem tudo para fazer um grande jogo. Agora não pode... cair na correria do Santa Cruz, né? Um estádio com um gramado melhor do que o do Teovino Mendonça. Você tem no Santa Cruz jogadores habilidosos, que nem o Didira, né? O Chiquinho, que faz essa bola na frente girar. E aí tem uma novidade, né? O jogador Lourenço, camisa 7, entra para jogar pelas beiradas. E o Vitor Rangel, que fez 2 gols contra o Itabaiana no primeiro jogo, né? Terá a possibilidade de jogar mais centralizado no meio de campo. Mas o Santa Cruz é um time forte,
onde tem a sua zaga, né, o jogador o William Alves e o Célio Santos, jogadores ruins. Então, se tiver calma... E tem essa mudança do Peri, porque o Leonan testou positivo para o Covid. E o Itabaiana, né, que tem sua dupla de volantes, o Jacobina, fez um grande jogo, e o Batatinha é um jogador da terra, que ele possa fazer também um grande jogo. E mais inteiro do que o Levi, na minha opinião. O Levi perdeu o gás no jogo de Itabaiana. Ô Genário, olha, o Jailson Silva tá dizendo aqui do Mutirão, tá dizendo que Itabaiana vai ganhar de 1-0, viu? Valeu, Jailson, obrigado aí pela audiência. Minha opinião que eu dei para a Catiane é que seria 0-0 e Itabaiana ganharia nos pênaltis. Será que o Hermerson será o jogo dele hoje, Genário? Porque no último jogo ele deu uns sustos, viu? É verdade. O time do Santa Cruz já se prepara para entrar no campo, meu caro Roosevelt Santana, o mesmo acontecendo com o Itabaiana. Agora, a gente está esperando exatamente a confirmação de quem entra no lugar do Grafite. Mais para o Ramon Silva, mas não está definido ainda. Não me passaram essa informação até agora, Roosevelt. Muito bem, só lembrando para você que ligou o rádio agora, que o time tricolor definido com o Emerson no gol, Grafite, né, o Ramon na lateral direita, Diego Bispo 3, Hugo 4 e Paulinho 6, Jacobina 5, Batata 8 e Harrison camisa número 10, Técio Cajá 7, Thiago Santos 9 e Ila camisa número 11, time de Itabaiana já no gramado aqui, no gramado do estádio do Arruda, já batendo bola nesses 5 minutos que antecedem o início da partida, e o time do Coral Pernambucano também definido com Luiz Fernando camisa número 1, o goleiro, Totti 2, William Alves 3, Célio Santos 29 e Peri camisa número 6, André 5, Paulinho 8 e Chiquinho camisa número 10, Didira 19, Lourenço 7 e Vitor Rangel camisa número 11, o time do Santa Cruz, que você acompanha as emoções daqui a pouco aqui no canal da sua 93 FM, e a arbitragem para essa parte, tomara que a arbitragem não interfira. Eu achei que a arbitragem no jogo aqui de ida não foi muito bem, o árbitro da partida. Tomara que o trio se saia muito melhor nessa partida daqui a pouco, que também está escalado, né, Genário? Isso, vamos lá, seu Mimi. Quem vai soprar o apito, Mimi? Fique de olho no apito. É ele, o trio vem do Maranhão, José Henrique de Azevedo Júnior. José Henrique de Azevedo Júnior é quem apita o jogo. José Henrique de Azevedo Júnior do Maranhão. O assistente número 1, Antônio Adriano de Oliveira. Assistente número 1, Antônio Adriano de Oliveira. Assistente de número 2, Antônio Fernando de Souza. Todos os três, portanto, do Maranhão. Quarto árbitro de Pernambuco, Luiz Cláudio Sobral. O analista de campo é uma menina, a Ana Karina Marcondes Valentim, também de Pernambuco. E definido, Ramon joga em lugar do Grafite. Ramon com a camisa de número 2, portanto, entra no time do Itabaiana. O tricolor vai fechado pela ala direita com um zagueiro improvisado de lateral, já que Pinheirinho está voltando de contusão e não seria plausível se colocar um jogador que está meio barro, meio tijolo. O Grafite já não entrou por isso, não passou no teste, e o Pinheirinho, que está bem, mas fisicamente precisa melhorar a parte técnica está bem, ele está recuperado, mas precisa melhorar a parte física. Portanto, o Itabaiana definido: Remerson, Ramon, Diego Bispo, Hugo e Paulinho, Jacobina, Batata e Harrison, Thiago Santos, Técio Cajá e Ila, o técnico Maurílio Silva. A informação para JSL Poleados. Alô, Beleleu, alô, Arnaldo, alô, toda a turma. Alô, seu Rimé. Está de volta no microfone da 93, o narrador padrão do estado. Meu caro Carlos Eloy, o Grafite junto com o Técio, o Cajá e o Ila, talvez aí os três jogadores que tiveram maior rendimento no jogo de ida aqui, né, Eloy? Pois é, o Grafite foi bem, o Grafite jogador de força, agora ele vai fechar a casinha, né? O Ramon jogou aqui aquele amistoso que nós fizemos contra o Atlético de Glória, se não me engano, né, Genário? Atlético de Glória, que essa semana jogou e perdeu pro Lagarto por 7-1. Pronto, é um zagueiro que vai cobrir o lado direito, e o Itabaiana também não vai deixar o Paulinho. E você tem aí o Ila, né, que tem taticamente uma participação importante. Ele desce
né, acompanhando o lateral. Então o Itabaiana está com o time arrumadinho, agora precisa, nesse campo, nesse gramado muito bom, o camisa 10, o Harrison, aparecer um pouquinho mais. Ô Roosevelt, deixa eu mandar daqui um abraço pro meu amigo Américo. Ele trabalhou aqui na agência G Barbosa de Itabaiana, foi gerente aqui, está nos ouvindo, sabe onde? Em Divinópolis, em Minas Gerais. Boa noite, boa transmissão para vocês, é o que ele diz de lá, de Divinópolis, Minas Gerais. Alô, Américo, aquele abraço. Grande Américo, muito obrigado aí pelo rádio ligado, sintonizado aqui no canal da sua 93 FM, são 9 horas e mais 28 minutos, 2 minutinhos voltando pro jogo começar, a bola vai rolar. E a emoção do futebol você acompanha aqui no Timão Campeão da sua 93 FM. Todo mundo aí, vibração positiva para o time tricolor que busca aí a sua classificação para a fase de grupo da Copa do Nordeste nesta temporada de 2021. O jogo é duro, o jogo é difícil, o jogo realmente vai ser complicado, é um páreo duro para o time tricolor, mas eu sou mais o time do Itabaiana nessa partida contra a equipe do Santa Cruz. Logicamente a gente abraça você, torcedor, em todo o Brasil. Lembrando que você que acompanha a nossa transmissão através do YouTube, você pode participar, interagir, e aí você vai concorrer a um perfume da Raco Cosmético e também um conjunto de joias Três Marias. Vá lá, galera, no YouTube, manda o seu recado, manda o seu placar, interaja conosco que você vai concorrer a 2 valiosíssimos prêmios aqui na transmissão do seu Timão Campeão da sua 93 FM, a onda forte do esporte. Eloy, logicamente que, como é que você acha que o Itabaiana deve iniciar a partida? Com muita cautela, porque o empate leva o jogo para as penalidades máximas. Como é que você acha que o time deve iniciar essa partida, Eloy? O Itabaiana vai esperar um pouquinho, né? O Santa Cruz, por estar jogando em casa, conhecer mais o gramado, Santa Cruz vai tentar atacar, né? Agora o Itabaiana tem 2 jogadores interessantes, tem o Ila pelo lado esquerdo e o Técio Cajá pelo lado direito. O Ila é destro pela esquerda e o Técio Cajá canhoto pelo lado direito. Então você tem jogadores rápidos que no espaço, nessa zaga ruim do Santa Cruz, pode sim, né, o Itabaiana nos contra-ataques fazer uma grande partida. Agora, tem que ter calma, tem que segurar, até porque no início do jogo o Santa Cruz vai querer ir para cima. Tá tudo pronto, minha gente. A bola vai rolar aqui no estado do Arruda. São 90 minutos de muita emoção no seu rádio. É Copa do Nordeste. Vale vaga para a fase de grupo da Copa do Nordeste, temporada 2021. De um lado a equipe do Santa Cruz, o Coral Pernambucano, do outro time do Itabaiana, o Tricolor da Serra. Tá tudo pronto, são 20 horas e 30 minutos. O juiz vai autorizar o início da partida e, logicamente, você acompanhando todas as emoções aqui no somzão da sua 93 FM. Timão Campeão da sua 93 FM. Diga lá, Genário. João do Queijo, na Serra de Itabaiana, torcendo pelo Tricolor. No momento que trilha o apito, bola rolando aqui na Ruda. E a primeira falta é do time do Itabaiana. O juiz não deu, tem jogador caído ali no gramado. O juiz vai parar o jogo, hein, Genário? Já parou para atendimento do jogador do Itabaiana, o camisa de número 5, Jacobina, camisa de número 5, caído ali no gramado e sendo atendido inclusive para o companheiro lado do time do Santa Cruz. Entra Massal para atendimento, o placar de 0-0, a informação para Cabeça de Porco, o vereador Cabeça de Porco ligou, chegou. Muito bem, os primeiros 40 segundos de bola rolando, portanto, na verdade o jogo está paralisado, né, para atendimento aí do camisa número 5, Jacobina, da equipe da Associação Olímpica de Itabaiana. Início de jogo aqui no estádio do Arruda, você acompanhando todas as emoções do campeonato da Copa do Nordeste, temporada 2021, por enquanto 0-0, o jogador Jacobina do time tricolor continua sendo atendido ali nas 4 linhas. Já está se levantando. Está se levantando, mas deu ali uma cocorada, vamos dizer assim, parece que está sentindo, viu? Camisa 5 da equipe do Itabaiana, Genário. Ele sente, vai receber o atendimento médico, aliás, é o doutor, daqui a pouco eu lhe passo o nome do médico que está atendendo o Itabaiana, mas ele está saindo porque recebeu parece atendimento médico. Parece que ele tomou uma bolada, viu? Isso. Uma bolada ali na barriga, está sentindo ali, né? Meio sem fôlego, camisa 5 do time do Itabaiana. Isso, a informação de 0-0. Play, né? O Itabaiana vai devolver a bola para o time pernambucano, que está jogando através do camisa em número 3, jogador William Alves, já fez a virada de bola, bota a bola para correr, vai cruzando aqui a linha divisória, encosta aqui o jogador Totti para receber, já fez a virada para o meio do campo, para o camisa número 5, o
jogador André já fez a virada lá pro grandalhão, o jogador Célio Santos tem o domínio do lance, aperta por aqui para esse torno dentro do campo, foi derrubado, o juiz disse que não houve nada, está jogando o time tricolor com tranquilidade, tem jogador caído por ali, o juiz vai paralisar o jogo, diga lá, Genário. Tava devendo José Robson Gomes Diniz, é o médico. E aqui descendo o time tricolor, recebeu pelo setor direito do campo, vai trabalhando a equipe do Itabaiana e já virou aqui, recebeu camisa número 6, jogador Paulinho trabalha com a perna canhota, já fez a virada aqui pro Técio, recebeu na frente, fez a virada do jogo aqui pro camisa número 10, o Harrison, apanha da bola, retoma o time do Santa Cruz, que está jogando aqui pelo setor direito do campo, o zagueirão camisa número 3, jogador William Alves, já fez a virada de bola, quem toca agora é o camisa 19, Célio Santos, grandalhão, aliás, o Célio, no jogo passado, ele começou na zaga, depois aí partiu para lateral e apoiou bastante, né, Eloy? O Célio é um jogador canhoto, um jogador grande, né, pouco habilidoso, mas tem muita vontade, é aquele zagueirão do Migueira. Deixa eu mandar um alô aqui para André Santos, né? Boa noite, meu nome é Moisés, trabalho na DGM, meu placar é 2-1, o Jailson Silva, o Antônio Tavares, meu placar é 5-0 para o Santa Cruz. Valeu, obrigado aí pela audiência. Muito bem, são 3 minutos e 30 segundos de bola rolando, vamos pro jogo aqui, minha gente, o jogo é corrida, é pegado, você ligado aqui no Timão, campeão da sua 93 FM, você sabe, futebol é no Timão da sua 93 FM. Shopping Peixoto, tudo perto de você, estacionamento grátis. E aqui são 3 minutos, chegando aos 4 minutos de bola rolando, por enquanto ninguém, 0-0 no estádio do Arruda, aqui toca a bola o time do Santa Cruz, você vê que a marcação é forte do time tricolor, o jogador pediu falta, o juiz disse que não houve nada, está jogando a equipe de Itabaiana, através do Harrison, o Harrison não tem para quem tocar, deu um passe errado, todo atrapalhado ali, o camisa 10 do time do Itabaiana, 4 minutos e 30 e 20 segundos de bola rolando neste primeiro tempo, Copa do Nordeste, temporada 2021, logicamente você acompanhando aqui no Timão, campeão da sua 93 FM. O jogo é pegado, tira de qualquer maneira a zaga da equipe de Itabaiana, a bola sobra aqui no campo de defesa da equipe do Santa Cruz, devolve para o goleiro Luiz Fernando. Luiz Fernando já fez a virada de bola lá para o grandalhão, jogador Célio Santos, que está jogando, trabalha com a perna direita, bota a bola para correr, tem a visão do jogo, encontra ali a presença do jogador Peri trabalha com a perna canhota, tocando para a camisa número 10, jogador Chiquinho, marcação em cima dele, o juiz em cima do lance, marca falta, favorecendo para o time do Santa Cruz. Você vai conferir comigo, galera, a hora certa do Brasil. Em Recife, Pernambuco, são 21 horas e 35 minutos, 21 e 35, você sabe, onde tem emoção, onde tem futebol, tem o Timão campeão da sua 93 FM, que vai trazendo para você, galera, o tempo e o placar. Seletiva da Copa Nordeste. Centro Odontológico Dr. Antônio Menezes Santos, na Rua Quintino Lacerda, em Itabaiana. Jogados agora 5 minutos de bola rolando, Copa do Nordeste, temporada 2021, e no placar do Timão campeão, tá lá. Itabaiana. Tricolor tem 0. O Santa também tem 0. FM Itabaiana. Estamos aí, comunicando para valer, aqui teve falta, hein, Genário? Teve sim, teve falta do Jacobina no Chiquinho, camisa de número 10 do time do Santa Cruz, a falta vai ser cobrada, abraço aqui, doutor Daniel e o Tony de Clóvis, ouvindo a gente, torcendo pelo tricolor. E aqui desceu o time tricolor, mandou um direto, a bola resvalou ali no jogador da equipe do Santa Cruz, se perdendo para a linha de fundo, é tiro de canto, Genário. O primeiro favorável ao time do Itabaiana, o primeiro escanteio do jogo, vai ser cobrado pelo time tricolor da Serra no lado esquerdo do seu ataque, Roosevelt. Tiro de canto favorecendo a equipe do Itabaiana, o primeiro do jogo ali, se prepara, vamos ver ali o camisa número 11, Ira, para fazer a cobrança do tiro de canto, e também o Técio Cajá, sempre essa jogada ensaiada do time tricolor, ali tem 1, 2, 3, 4, 5 jogadores dentro da área, se prepara ali para fazer a cobrança do tiro de canto, o levantamento de bola foi feito, passou por todo mundo, chega ali a zaga, tirando de qualquer maneira, a bola vai sobrar para o jogador Hugo do time do Itabaiana, já
já fez a virada de bola, pode pintar cruzamento, o cruzamento foi feito dentro da área, cruzou de cabeça, espalmou, atenção, vai nascer o gol, tira a zaga e manda a bola para a linha de fundo, só que ele já marcou ali a falta, favorecendo para o time do Santa Cruz, Genário. Falta de ataque marcado pela arbitragem, falta em cima do goleiro Luiz Fernando, que na minha opinião ele falhou, não houve falta nenhuma não, ele partiu e se chocou contra o seu colega e por aí depois ele se chocou contra o jogador do Itabaiana que veio ao solo. Portanto, o placar é 0-0. A informação para Osias Motopeças. Estamos chegando agora aos 7 minutos e 30 segundos. E o jogo, hein, Carlos Eloy? O jogo estudado, você não teve, né? Tem um lance do Itabaiana, um chute do jogador Harrison, que resvalou no zagueiro do Santa Cruz, mas o Santa Cruz eu esperava que ele fosse para frente. O Santa Cruz cercando muito essa bola, do lado direito ao lado esquerdo, mas o Itabaiana está muito bem centrado. Deixou aqui, ó, no YouTube do 93 Notícias, o Anilson Gipão. Tá dizendo que é 2-0, viu, Genário? E aqui descendo mais uma vez o time do Santa Cruz, trabalhando aqui para o setor direito do campo, recebeu no mano a mano, chega a zaga, tira de qualquer bandeira, bola vem mais uma vez para o time pernambucano, vai começar tudo de novo no seu campo de jogo, já foi virado, tocou camisa e número 8, recebeu lá o jogador Célio Santos, encontrou aqui a presença do jogador Paulinho vai trabalhando com a perna direita, não tem para quem tocar, agora sim, abre para receber, você vê que a marcação é cerrada em cima do camisa número 8, o jogador Vitor Rangel, ele que marcou o gol no jogo de ida, camisa número 9, aliás, os 2 gols do time e do Santa Cruz. Quem sai para outra é o time tricolor através do Ila, mata a bola no peito, perde bola, recebe aqui o jogador Paulinho, aparece para receber, mais uma vez aí o time do Santa Cruz tentando aqui cruzar a linha divisória gramada através do camisa número 5, André pisa na bola, marcação cerrada do time tricolor, volta com ele, tem a opção do Paulinho aqui para o setor direito do campo, já recebeu o camisa e número 8, pernambucano, ele tem muita dificuldade em tocar, agora sim, quem aparece é um grandalhão, o jogador Célio Santos, esse cruzou a linha divisória, tem a opção do Peri lá para o setor esquerdo do campo, preferiu devolver para o André, você vê que a marcação realmente é forte do time do Itabaiana, futebol é aqui no Timão, campeão da sua 93 FM. JSL Folheados, semi-joias de Itabaiana para todo o Brasil. Estamos agora chegando aos 9 minutos e aqui uma bobeira do time tricolor, o jogador acabou batendo fraquinho, o goleiro tinha a opção de pegar a bola, acabou deixando a bola sair para a linha de fundo e o juiz deu tiro de canto, Genário. Isso, que Didira vai cobrar com a 19 no lado esquerdo do ataque do Santa Cruz, abraçando Alberto no bairro Tirol, em Natal, Rio Grande do Norte, e o Laércio também ouvindo a gente na Cidade Nova, lá e em aqui Natal. A bola já foi cobrada, desce o time do Santa Cruz, levantamento de bola dentro da área, passou por todo mundo, atenção, é perigo, já fez a fita, tem a opção de cruzar, mandou um direto, chega a zaga do time do Itabaiana e corta tudo por ali, mandando a bola para a linha lateral, aperta o cerco por aqui, o time pernambucano, levantamento de bola dentro da área, tocou ali de calcanhar, a bola se perde para a linha de fundo, juiz deu tiro de canto, começa a colocar pressão no jogo, Genário. Isso, é o segundo escanteio do time de Santa Cruz, do lado esquerdo novamente, Didira cobra com 19, a informação para Armazém das Bebidas. 10 minutos de bola rolando, Didira se prepara para fazer a cobrança do tiro de canto, levantamento de bola foi feito, chega a zaga do time do Itabaiana e tira de qualquer maneira, estamos agora com 10 minutos descendo, o time tricolor tenta avançar por aqui, fez a fita, foi derrubado, juiz disse que não houve nada, você vai conferir comigo, galera, a hora certa do Brasil. Em Pernambuco são 21 horas e 41 minutos. Você sabe onde tem emoção, onde tem futebol, tem o Timão campeão da sua 93 FM que vai trazendo para você, galera, o tempo e o placar. Seletiva da Copa Nordeste. Armazém da Bebida, tudo em bebidas pelo menor preço da região. Rua Boanerges Pinheiro, 1023. Minha gente, jogados agora 11 minutos, estádio do Arruda em Recife, Pernambuco, 11 minutos, bola rolando e no placar da Copa do Nordeste tá lá. Itabaiana. O tricolor tem 0. O Coral Pernambucano também tem 0. 93 FM, show de bola.
Estamos aí abraçando todos vocês, torcedores da Associação Olímpica de Itabaiana e também a galera nos acompanhando através do YouTube, do portal 93 Notícias. Lembrando que você participando, interagindo conosco, você vai concorrer a um perfume e também a um conjunto de joias Três Marias. Diga lá, Genário. Abraçar ainda em Natal aos colegas de rádio da 87 FM de lá, o Getúlio Medeiros, que é plantonista, e também o Aquino Neto. Aqui descendo o time tricolor, recebeu na entrada da área, atenção, mirou, bateu direto, a bola passa sobre o gol do goleiro Luiz Fernando, se perdendo para a linha de fundo. Era o Thiago Santos que chegava ali de forma perigosa, Genário. Isso, chutou forte, a bola por sobre o gol defendido pelo Luiz Fernando. O placar é 0-0 para a Lotérica Santa Helena, lá em Ribeirópolis. Russo, deixa eu aproveitar o que nós falamos no início do jogo. O lance agora no contra-ataque rápido, né? Uma bola muito bem, né, colocada na frente aí pelo jogador Harrison. E o Thiago Santos, né, cara a cara, quase com gol, deu um chutaço e quase o Itabaiana faz 1-0. O jogo é esse, é esperar o Santa Cruz vir e, olha o Roosevelt lança aí de perigo. E aqui descendo o time do Santa Cruz, trabalhando, recebeu ali na entrada da área, virada de bola errada aqui o jogador Paulinho. A gente abraça aqui o jogador, o nosso amigo torcedor, o Marcos Lucena também, Vanderlei da Ribeira, doutor Daniel, toda a galera da escuta aqui do Timão Campeão. Você sabe, futebol é no Timão Campeão da sua 93 FM. Madeireira Preço Bom, madeiras em geral, pelo menor preço do estado. Rua Persílio Andrade, 1088. 13 minutos de bola rolando. Por enquanto ninguém é de ninguém. 0 para o Itabaiana, 0 também para aqui do Santa Cruz. Tem alguém melhor na partida, Eloy? Tem, o Itabaiana. O Itabaiana, até os 13 minutos, teve 2 chances de perigo. Está melhor do que o Santa Cruz. O Santa Cruz parece um time desorganizado, um time desorientado. E se o Itabaiana tiver um pouco mais de paciência, né, não se afobar. Olha o lance aí. E aqui desce o time do Santa Cruz, na entrada da área, foi derrubado ali. Jogador camisa número 7, confusão dentro da área, voltou por aqui, recebeu na entrada da área, já fez a fita. Não pode dar bobeira por ali, cruzamento foi feito. A bola bateu no próprio jogador daqui do Santa Cruz, se perdendo para a linha lateral. É arremesso lateral para o time do Itabaiana cobrar. São 14 minutos de bola rolando neste primeiro tempo. Por enquanto 0-0, Itabaiana 0, Santa Cruz também 0. Lembrando que esse resultado, o jogo vai para as cobranças de penalidade máxima, não é isso, Genário? Exatamente, meu caro Roosevelt Santana. Qualquer que seja o empate, o jogo será dirigido, aliás, será decidido da marca do pênalti. E o jogo está aí, 0-0, é um deles. A informação para Biofísio Itabaiana. E você vai conferir comigo, galera, a hora certa do Brasil. Em Recife, Pernambuco, são 21 horas e 45 minutos, faltando 15 minutinhos para as 10 da noite. Você sabe, onde tem emoção, onde tem futebol, tem um Timão Campeão da sua 93 FM que vai trazer para você, galera, o tempo e o placar. Seletiva da Copa Nordeste. Autoescola Itabaiana, tirando e trocando sua CNH de todas as categorias. Uma empresa com a marca administrativa de Thalisson e Valmir de Francisquinho. São jogados agora 15 minutos de bola rolando, primeiro tempo e no Arruda o placar tá lá. Itabaiana! O Itabaiana tem 0. Santa Cruz também tem 0. FM 93 Esporte. Abraçando toda a galera, onde quer que você se encontre, o nosso muito obrigado pela sintonia, pelo carinho do rádio ligado, você também sintonizado e interagindo através do portal 93 Notícias, você participa, interage conosco, concorrendo a prêmios, tem perfume da Raco Cosmético e também tem conjunto de joias da marca Três Marias. São 15 minutos e 40 segundos e o jogo, hein, Carlos Eloy? O jogo continua, o Itabaiana na frente, o Itabaiana continua, um time bem postado. Agora você vê o que é, né, Genário? Na semana passada, o Santa Cruz veio achando que poderia ganhar o jogo a qualquer momento. O Itabaiana fez uma grande partida e hoje o Santa Cruz está respeitando o Itabaiana. Deixa eu aproveitar aqui, viu, Roosevelt? Mandar um abração aqui. Você falou Vanderlei da Ribeira. Vanderlei, tá devendo um almoço pra gente. O prefeito Adailton Souza, o ex-prefeito Valmir de Francisquinho, né, toda a equipe aí, o Thalisson de Valmir, todos os amigos aí da prefeitura. Obrigado aí pela audiência.
Um detalhe, meu caro Roosevelt Santana, deixa eu abraçar daqui o Samuel Roberto de Aguiar, da equipe Os Craques do Rádio da FM Mauá, em São Paulo, ligado no timão ouvindo a gente. A gente abraça toda essa galera aí, companheiros radialistas também em todo o Brasil, acompanhando a nossa transmissão, né? É a rede mundial de computadores interligando e nos aproximando ainda mais, você, companheiro radialista, em todo o Brasil. São 17 minutos agora de bola rolando. O time do Santa Cruz, muita dificuldade de furar o bloqueio do time tricolor, recebe ali, trabalha no centro do gramado, camisa o número 5, André vai começar tudo de novo, tem a opção de tocar aqui pelo setor esquerdo do campo, através do Ilha, preferiu virar lá para o jogador Paulinho habilidoso, trabalha com a perna direita e já recebeu por aqui Chiquinho, Chiquinho é tudoinho, Peri, recebe lá pelo setor esquerdo do campo, mais uma vez aparece aqui o camisa 8 para tocar na bola, André vai começar tudo de novo, marcação realmente forte do time tricolor, futebol é no timão, campeão da sua 93 FM. Osias Motopeças, peças para motos, atacado e varejo, na rua Persílio Andrade, 2021. E mais uma vez o time do Santa Cruz tem muita dificuldade de furar o bloqueio do time tricolor, trabalhando ali no centro do gramado, jogo lento, hein, Carlos Eloy? Pois é, Russo, jogo lento. Depois desse lance dessa, o time do Santa Cruz chega a zaga do time tricolor, tirando de qualquer maneira, muita dificuldade do time pernambucano furar o bloqueio do time tricolor. Mas, Russo, o Itabaiana está bem postado. O Itabaiana, o Batatinha, você pouco falou no jogo, mas o Batatinha consegue proteger bem o lance de perigo. E aqui desce o time do Santa Cruz, bateu forte, a bola explodiu ali no jogador Hugo da equipe do Itabaiana. O Santa Cruz vem com perigo, o passe saiu errado, vai descendo a equipe do Itabaiana através do jogador Jacobina. Já fez a virada de 3 dedos lá, jogo habilidoso lá do camisa número 5 da equipe do Itabaiana. Vai começar o time tricolor trabalhando de forma cadenciada por aqui, já cruzou a linha divisória, não tem ninguém para tocar, tenta fazer a jogada individual. O camisa número 8 do time tricolor vai começar tudo de novo através do jogador camisa e o número 3, jogador Diego Bispo, já fez a virada de bola aqui pelo setor esquerdo do campo, vai trabalhando o jogador Paulinho tocou pro Hugo voltando aqui, o jogador Diego Bispo vai trabalhando na sua parte defensiva do campo, a equipe do Itabaiana agora com a camisa número 8, Batata já fez a virada pro Ila recebeu lá, cruzamento de bola dentro da área, aqui o zagueirão falhou, voltou ali de cabeça, voltando pro goleiro Luiz Fernando da equipe do Santa Cruz. Futebol é aqui no timão, campeão da sua 93 FM. Armazém da Bebida, tudo em bebidas pelo menor preço da região. Rua Boanerges Pinheiro, 1023. É aquilo que a gente dizia, né, no pré-jogo, Itabaiana com muita cautela nesse início de partida, Eloy. O Itabaiana esperando o Santa Cruz, né, Russo? O Itabaiana procura espaço. Exatamente isso que o Maurílio disse há poucos instantes. Então, procura espaço. Você tem o Técio e você tem o Ila, jogadores rápidos. O Ila apareceu mais do que o Técio. E o Santa Cruz está de qualquer jeito tentando atacar. Agora tem jogadores perigosos. Você tem o Chiquinho, você tem o Didira, tem o Vitor. Então jogadores que podem, em qualquer momento, no lance individual, quebrar esse bloqueio do Itabaiana. E aqui desce o time do Santa Cruz de calcanhar, tocou ali, acompanha o jogador camisa número 11 do time tricolor, Ila, mandando a bola para a linha de fundo. O meu único receio, né, nesse jogo do Itabaiana é que o time está jogando no seu campo de jogo e sempre atraindo, né, a equipe adversária, e aí logicamente que acaba se tornando um jogo perigoso. É tiro de canto favorecendo para a equipe do Santa Cruz cobrar. Estamos agora nos aproximando dos 20 minutos, tem 1, 2, 3, 4, 5 jogadores dentro da área, levantamento foi feito ali de cabeça, não subiu o goleiro, confusão dentro da área. Agora sim a bola chega nas mãos do goleiro praticando a defesa, e você vai conferir comigo, galera, a hora certa do Brasil. Em Recife são 9 horas e 50 minutos, 10 minutinhos para as 10 da noite. E você sabe, onde tem emoção, onde tem futebol, tem o timão campeão da sua 93 FM, que vai trazendo para você, galera, o tempo e o placar. Seletiva da Copa Nordeste. Vereador Cabeça de Porco, ligou, chegou. Estamos agora chegando, nos aproximando dos 21 minutos jogados nesse primeiro tempo. E no placar da Copa do Nordeste, temporada 2021, tá lá. Itabaiana! O Itabaiana tem 0. Santa Cruz também tem 0. 93. Futebol,
Estamos aí, comunicando para valer, abraçando você, torcedor em todo o Brasil, nos acompanhando através do portal 93 Notícias na internet e aqui também no sonzão da sua 93 FM. Aqui tem falta, Ginário. Isso, lado esquerdo do ataque do Itabaiana, o Técio Cajá foi derrubado e é falta favorável. Veio o Didira quem cometeu a falta favorável ao Itabaiana. O Samuel Roberto, lá da FM Mauá, disse que vai ser 1-0 Itabaiana. Ô, Genário, o Marcos Lucena está aqui dando os parabéns à transmissão e dizendo que Roosevelt, o pai dele, João Batista, está escutando também aqui a FM. Aqui é falta favorecendo para o time do Itabaiana, vai chuveirar dentro da área, vamos lá, sempre jogada ensaiada, a bola sobrou para o Técio, levantamento de bola foi feito, atenção, vai subir de cabeça, subiu a bola, resvalou lá do jogador da equipe pernambucana, se perde para a linha de fundo, é tiro de canto, é isso, Genário? Isso, é o segundo escanteio favorável, o Itabaiana contra 3 do time do Santa Cruz, lado direito, quem deve cobrar é a dupla. Vai lá o Técio Cajá, vai lá também o Ila. Quem cobra? A jogada ensaiada. Ensaia, quem cobra geralmente é o Cajá. E aqui mais uma vez se prepara para fazer a cobrança do tiro de canto, sempre os mesmos jogadores, né? Tá meio que manjado aí, viu? O Ila e também o Técio Cajá, mas vamos ver, porque tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 jogadores dentro da área do time tricolor. Quem sabe agora, minha gente, 22, esse número é da sorte, 22 minutos jogados desse primeiro tempo. Aqui vai pintar cruzamento, tem bola dentro da área, cruzou, atenção, subiu de cabeça, a bola passa sobre o gol do goleiro, se perdendo para a linha de fundo, mas tá chegando o time tricolor, Genário. Isso, o escanteio cobrado, a cabeçada foi por sobre o gol defendido pelo Luiz Fernando, 0-0, o placar para Raco Cosméticos em Itabaiana, na Fausto Cardoso, 155 ao lado da Matriz de Santo Antônio. São 23 minutos jogados nesse primeiro tempo e você sabe, futebol é no Timão campeão da sua 93 FM. Biofísio, fisioterapia especializada, Rua José Alves de Lima 41. Amarelou para Paulinho, lateral esquerdo do Itabaiana, Roosevelt. Pois é, e aqui é falta e também recebeu o cartão amarelo, jogador da equipe do Itabaiana. Primeiro cartão do jogo, Genário. Isso, primeiro cartão, primeiro para o jogador do Itabaiana, eu volto a dizer, Paulinho, camisa 6, a informação de 0-0 para Portal 93 Notícias. Lá no portal você ouve a gente pelo YouTube. E aqui arremesso lateral favorecendo para o time do Santa Cruz cobrar. Você vê que já tem um pouco de pressa o time pernambucano, deixando um pouco a cautela, né? E já partindo para cima aí do time tricolor de forma atabalhoada, mas vem mais uma vez o time pernambucano, perde bola, vai saindo jogando o time tricolor de forma errada. O Tessi perdeu a bola por ali, a bola vai sendo esticada aqui na entrada da área. O Paulinho tocou de cabeça aqui para o jogador Vitor Rangel, esse habilidoso, trabalha com a pera canhota, passou aqui para o setor direito do campo, recebeu o jogador Totti, se passar é perigo na entrada da área, devolveu para ele, vai trabalhando passes curtos de forma cadenciada aqui dentro da área, bobeou a zaga do time tricolor, o Vitor Rangel vai para lá, vai para cá, chega a zaga e tira de qualquer maneira, coloca a pressão no jogo, vai começar tudo de novo, o time pernambucano, mais uma vez através do jogador Paulinho, já recebeu a bola por ali, são 3 jogadores em cima dele, e encosta ali para receber o camisa e número 5 do time e do Santa Cruz. O Paulinho recebe mais uma vez camisa número 8, tem a opção aqui pelo setor direito do campo, através do jogador Totti, ele não toca para o Totti, tem a opção do jogador Vitor Rangel, agora sim tocou para o lateral direito da equipe pernambucana, toques rápidos, curtos do time e do Santa Cruz, vai começar tudo de novo, mais uma vez a bola foi virada através do Ira Alves, ele via a presença do Chiquinho, o Chiquinho toca na bola e recebeu, passou para receber aqui pelo setor esquerdo do campo, chega a zaga da equipe do Itabaiana, tira tudo de novo, vai descendo a equipe do Itabaiana, tentando aqui implementar o contragolpe aqui, só que tá difícil, viu? O Itabaiana tá chamando o time do Santa Cruz para o seu campo de defesa, Eloy. O Itabaiana está esperando, né? Tem principalmente o Ila pelo lado direito hoje, né? Até agora os 25 minutos, tem chamado a atenção, mas o Itabaiana está bem. O goleiro Hemerson não fez uma defesa. Então prova que o time está centrado e os melhores lances, né? Os lances de perigo, quem teve foi o Itabaiana. Aliás, ninguém, né? Nenhum dos dois goleiros fizeram defesa nenhuma. Exato. Né, agora tem um detalhe aí sobre o Santa Cruz, pesa além das eleições, que ninguém sabe quem fica, quem não fica. Muita gente está saindo, terminou o jogo hoje. Muita gente, cerca de 11 jogadores, pega a mala e viaja. Mas lembrando também, Genário, que o Santa Cruz é um time
comparado com o Itabaiana, tem um orçamento muito superior. Né? Você tem ideia, tem um investimento de R$450 mil mês com esse time, né, que tem bons jogadores, mas está todo mundo de cabeça baixa. Mas a situação complicou-se na Copa do Brasil, na Copa Nordeste, no Campeonato Pernambucano e também na Série C. Por isso que essa cobrança é grande. Ô Genaro, deixa eu aproveitar e mandar um alô especial aos amigos da JCL Folhados, né? Pessoal que incentiva o esporte, a Giovânia, a Beleleu, a Luizão, a Rimé, a turma toda. Obrigado aí pela audiência. Um abraço também para o Alex da rua Monsenhor Constantino, ele que manda um zap aqui dizendo que está também acompanhando a transmissão aqui do Timão, campeão da sua 93 FM. São 27 minutos agora rodados nesse primeiro tempo, por enquanto 0-0, ninguém é de ninguém, não pode bobear, o time tricolor já bobeou, perde bola, vem descendo no contragolpe, a equipe do Santa Cruz, atenção, mandou um direto, a bola resvalou, vai nascer o gol, tirou a zaga de qualquer maneira, numa bobeira total do time tricolor, quase entregando o ouro. Agora é o camisa 8 Batata que faz uma graça por ali, agora sim cortou, mandando a bola aqui para esse setor direito do campo. O Itabaiana deu um vacilo, quase toma o gol dessa equipe e do Santa Cruz aqui na entrada da área, foi derrubado e o juiz em cima do lance, marcando a falta em cima do André, Genário. E a falta foi exatamente do Thiago Santos, que voltou para ajudar a defesa do tricolor. O Thiago Santos cometeu a falta no André e o Didira está ali ajeitando para cobrar a falta pelo time do Santa Cruz. O placar é 0-0 para Casa São Vicente, da 7 de setembro. Ali falta, portanto, pertencente à equipe do Santa Cruz. Estamos agora nos aproximando dos 29 minutos jogados nesse primeiro tempo. Falta perigosa ali, tem o Didira que bate bem colocado e também forte. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 jogadores na barreira do time tricolor. Você vê o goleiro Hemerson ali preocupado, ajeitando a barreira. É um bom momento do time do Santa Cruz, Genário. Por falar no Hemerson, essa camisa que ele está usando é em homenagem a Marcelo. Quando o Marcelo jogou, que foi campeão num dos campeonatos pelo Itabaiana. E aqui se prepara para fazer a cobrança da falta o time do Santa Cruz. Ali são 2 jogadores, você vê que o time do Itabaiana forma a barreira com 5 jogadores. O juiz vai ali, dá uma ajeitada, diz que a barreira tem que retornar um pouco para trás ali. Enquanto isso, se prepara para fazer a cobrança da falta o Didira, camisa número 10, vai autorizar o juiz da partida. Muita preocupação do goleiro, o goleiro Emerson do time tricolor. Se prepara Didira ali para fazer a cobrança da falta. Chiquinho também está por ali, é ele que manda um direto na trave, a bola se perde para a linha de fundo. Uma cobrança sensacional do Chiquinho, o lance mais perigoso do jogo. Que perigo, essa realmente assustou o goleiro do time do Itabaiana, Genário. Isso, e bateu no travessão próximo onde a coruja dorme e saiu para tiro de meta que o Hemerson cobra pelo Itabaiana. O placar é 0-0, a informação do Shopping Peixoto, tudo pertinho de você e com estacionamento grátis, e você assistindo ao jogo, é claro, do tricolor. E você vai conferir comigo, galera, a hora certa do Brasil. Em Recife são 21 horas e 59 minutos, agora 22 horas em ponto na capital pernambucana. Você sabe que onde tem emoção, onde tem futebol, tem o Timão, campeão da sua 93 FM, que vai trazendo para você, galera, o tempo e o placar. Seletiva da Copa Nordeste. Casa São Vicente, material elétrico, eletrônico e parabólicas digitais, na rua 7 de setembro. E aqui desce o Santa Cruz, aqui bateu cruzada, a bola chega nas mãos do goleiro do time tricolor. Eu dizia, são 30 minutos jogados nesse primeiro tempo. E no placar da Copa do Nordeste, tá lá. Itabaiana. O tricolor tem 0. Santa Cruz também tem 0. 93 FM. Show de bola. Na verdade, o jogo não está muito bom. O jogo está muito pegado, com poucas chances de gol. Na verdade, né, o lance mais perigoso foi essa bola no travessão do time do Santa Cruz. O jogo está meio que estudado ainda, hein, Eloy? O jogo, ambos os times sabem que um vacilo
pode ocasionar um gol. Então o Itabaiana começou bem. Agora o Santa Cruz, nos últimos 5 minutos, viu, Rusva? Começou a ter um domínio maior do jogo, então tem que ter um pouco mais de capricho nessa primeira marcação na linha de zaga do Itabaiana na frente. Nesse exato momento, muito mais volume de bola o time do Santa Cruz. O Itabaiana praticamente só se defende e aí acaba realmente ficando perigoso esse jogo da equipe do Itabaiana. Ali você vê que são 2 jogadores da equipe do time tricolor, né? Foi que o jogador fez por ali, acabou dando um bico para a linha de fundo, ocasionando um tiro de canto. Lateral bola favorável ao time do Santa Cruz. Não, isso tiro de canto. Na verdade, ele deu um bico para a linha de fundo, para né? tentar acertar no adversário, não acertou. Isso. E a bola se perdeu para a linha de fundo. E Didira cobra setor esquerdo de ataque. A informação para Centro Odontológico, doutor Antônio Menezes Santos. E aqui desce o time do Santa Cruz, levanta. Uma bola chega nas mãos do goleiro da equipe Itabaiana, praticando a defesa, você sabe, futebol é no Timão, campeão da sua 93 FM. Helenilson Motopeças e Lotérica Santa Helena, em Ribeirópolis, organização Giovanni de Gil da Rifa. Alô, doutor Daniel, acompanhando essa transmissão aqui da sua 93 FM. Aliás, muito obrigado. Gutenberg também, esse grande amigo também nos ouvindo. Muito obrigado, torcedor ferrenho do time tricolor. Aqui por enquanto 0-0, ninguém de ninguém, 0 para o Santa Cruz, 0 também para o time do Itabaiana. Diga lá, Genário. O Geórgio, no bairro Candelária, em Natal, tá ouvindo a 93. 31 minutos, 32 minutos agora de bola rolando. Por enquanto 0-0, o jogo, né, deu uma caída de produção. Tiro Santa Cruz volta a estudar de forma lenta. O Itabaiana se defende ali com muita cautela, muita dificuldade nesse exato momento também do time pernambucano de furar o bloqueio da equipe do Itabaiana, mas sai para outra através do André. André tentava ali a presença do Paulinho, bobear a zaga da equipe do Itabaiana, tenta ali imprimir a velocidade através do camisa e número 10, não tem para quem tocar. Agora sim tem opção para o setor esquerdo do campo, vai tocando aqui para o jogador Batata. Batata tem opção aqui, já fez a virada de bola para o jogador Ila, chega aqui, chega na hora H, o zagueirão da equipe do Santa Cruz fazendo o corte. São 32 minutos rodados neste segundo tempo, nesse primeiro tempo. A gente lembra, viu, Eloy? Itabaiana tem que se defender com muita cautela, mas em vez em quando tem que também dar uma assustada ali, explorando os contragolpes do time, né, tricolor contra a equipe do Santa Cruz, coisa que até agora ainda não aconteceu, Eloy. Pois é, Russo, até para exigir respeito, né? O Santa Cruz começou a gostar do jogo, agora o Itabaiana tá dando muito chutão, tá saindo a bola da defesa para o ataque direto. Essa bola tem que passar pelo meio de campo, né? Até porque você não aguenta toda hora, né, esses jogadores do Santa Cruz dentro da zaga do Itabaiana, uma hora essa bola passa. Então tem que ter um pouco mais de paciência. O camisa 10, o Harrison, precisa aparecer um pouquinho mais, até para dar, né, posse de bola ao Itabaiana. Muito bem, e o Santa Cruz sai para outra, trabalhando através do camisa 7, né? Ele tem um domínio no lance aqui, o jogador Lourenço, vai começar tudo novo com o André, aparece para receber o jogador Vitor Rangel, habilidoso, trabalha com a perna canhota, tem Paulinho perto dele também, Chiquinho prefere devolver aqui para o camisa e número 8 da equipe do Santa Cruz, jogador Paulinho que bota a bola para correr, tem a opção do Totti aqui para o setor direito do campo, preferiu tocar para o zagueirão William Alves, e já fez a virada de bola, André aparece para receber, o Peri também, vem o Vitor Rangel, insiste aqui no mano a mano, Totti trabalha aqui no meio de campo, já fez a virada de bola lá pelo setor esquerdo do campo através do jogador Peri, ele encosta aqui o Totti no centro gramado, aqui aparece para receber na frente, tabelando com o jogador Paulinho, vem aqui pro Santa Cruz de forma pretensiosa, levantamento de bola foi feito, tocou de cabeça, fraquinho, a bola chega nas mãos do goleiro do time tricolor. A verdade mesmo é que essa equipe do Santa Cruz parece que sofreu aí o baque de não ter se classificado para a Série B, né? E acaba afetando o psicológico da equipe, Eloy. O time, outra coisa, viu, Russo? O time, quando jogou com o Itabaiana na primeira partida, achou que, né, como a gente já falou, poderia ganhar o jogo a qualquer momento. E o Itabaiana mostrou sua qualidade. O Itabaiana surpreendeu no primeiro jogo e nesse segundo jogo, no primeiro tempo, tem surpreendido. O Santa Cruz achou que ia nesse primeiro tempo com um gramado melhor do que o Deltavino Mendonça, né, conseguir dominar o jogo e ter uma posse de bola grande. O Itabaiana consegue se defender, agora tem que beliscar um pouquinho aí o goleiro Luiz Fernando, até porque para até dar um medo ao Santa Cruz, né, e o Itabaiana, principalmente com seus alas e seus pontas, aparecer um pouquinho mais no jogo. Aproveitar, meu caro Roosevelt Santana, mandar um abraço para as pessoas lá em Aparecida de Sergipe. Aqui em Aparecida de Sergipe, o meu amigo professor lá ouvindo a gente. E o Aparecido de Aparecida, grande radialista. É nosso colega de rádio. Aparecido Santana.
O Ed Carlos lá em Aparecida ouvindo a gente. Muito bem, são 35 minutos e você vai conferir comigo, galera, a hora certa do Brasil. Em Recife são 22 horas e mais 6 minutos. Você sabe que onde tem emoção tem futebol. Tem um Timão campeão da sua 93 FM que vai trazer para você, galera, o tempo e o placar. Seletiva da Copa Nordeste. Centro Odontológico Dr. Antônio Menezes Santos, na Rua Quintino de Lacerda. Jogados agora 36 minutos de bola rolando neste primeiro tempo. E no placar da Copa do Nordeste tá lá. Itabaiana. Tricolor tem 0. Também tem 0. Futebol é aqui. Anunciando amanhã a partir das 5h55 tem o Jornal da Manhã aqui na sua 93 FM. Às 9 horas tem Luciano Oliveira e o Linha 93. Ao meio-dia tem Francis de Andrade e o Realidade e a programação campeoníssima aqui da sua FM Itabaiana. Não tem pra ninguém, você está ligado aqui na onda forte do esporte. FM Itabaiana. Estamos aí, comunicando para valer aqui, volta mais uma vez aqui do Santa Cruz, trabalhando através do jogador Chiquinho, habilidoso. Ele tenta aqui fazer jogada, já fez o passe aqui. Perdeu o lance aqui para o Santa Cruz, agora sim trabalhando através do jogador Paulinho. Paulinho já fez a virada de bola lá para o jogador Peri. Peri recebeu, não deixa a bola sair e já tocou para o Vitor Rangel. Esse recebe de pé na canhota, mandou um direto, chega a zaga do time tricolor, voltou com o jogador Paulinho. Ele tentava a presença do Totti, está jogando com tranquilidade a equipe do Itabaiana aos 37 minutos jogados. E nesse primeiro tempo, por enquanto 0-0 aqui tem falta, favorecendo para o time do Itabaiana, Genário. Falta idêntica essa, pior do que essa, teve há poucos instantes, ele deu lateral, bola favorável ao Santa Cruz. Agora ele marcou pelo centro, estava na defesa do Itabaiana, ele marcou. Ô Genário, é isso que eu falei, né? O Ila apareceu um pouquinho mais, até porque, né, você tem os espaços pelos lados, o Santa Cruz está abafando de qualquer jeito o Itabaiana, e se o Itabaiana, principalmente o Ila e o Técio que está sumido, o Roosevelt, pouco falou o nome dele, apareceu um pouquinho mais, o Itabaiana pode abrir o placar. E aqui a gente manda um abraço aí pra galera do loteamento Riviera, né? O Marquinhos, o Dieguinho, o Antônio Caminhoneiro, o Ramon Palmeirense e também pro meu grande amigo Michel aí. Michel também acompanhando essa transmissão dessa equipe do Santa Cruz. Virada de bola dentro da área, chega a zaga, tira de qualquer maneira, voltou mais uma vez pro time pernambucano na entrada da área. Periga, atenção, mandou um direto, espalma o goleiro Reberson mandando a bola pra linha de fundo. É tiro de canto pro time pernambucano. Que lance perigoso, hein, Genário? E é o quinto escanteio para o time do Santa Cruz. Agora do lado direito, o Chiquinho está indo para a bola. O placar é de 0-0. A informação para a JSL Goleados de Itabaiana para o Brasil. Lance perigoso, hein, Eloy? Pois é, boa defesa do goleiro Remerson. Um chute, né, do Lourenço, camisa 7. O Remerson fez uma grande defesa. E só para lembrar, viu, Genário? Quem lembra do Genivaldo, que fez história aqui no Itabaiana e jogou no Confiança? Esse goleiro Remerson botou o Genivaldo no banco no Botafogo da Paraíba. E se foi campeão brasileiro. Da série D. Dele dado. Isso. Agora ele pediu atendimento ali, está o Massalvo fazendo um atendimento para o goleiro Remerson do time do Itabaiana. O placar é 0-0. A informação para vereador Cabeça de Porco, ligou, chegou. Muito bem, né? Ali dois contemporâneos, né? O técnico Marcelo, né? Do time do Santa Cruz. Eu lembro do Marcelo que foi goleiro, né? Foi goleiro, jogou no Bragantino, né? Foi goleiro do Bragantino. Você lembra daquela transmissão que a gente fez lá em Taubaté, do time do Itabaiana, né? Mas São Caetano. Pois é, mas não. Santo André. Santo André. Não, Taubaté, dos juniores. Não estava nessa transmissão. Eu estava nessa transmissão e aí eu encontrei lá o Marcelo lá que estava engatilhando, né? Na sua função de treinador. Inclusive bateu um papo com o Alberto Nogueira, amigo de Alberto Nogueira, Marcelo.
Ele que naquela oportunidade estava realmente iniciando a sua trajetória como treinador de futebol. Depois do escanteio, eu vou lhe fazer uma pergunta, viu? Ok, aqui é tiro de canto favorecendo a equipe do Santa Cruz, levantamento de bola, espalma o goleiro. Ele não segura uma bola, o goleirão do time tricolor. Aqui descendo o jogador Totti, ele vai fazer o cruzamento de bola. Cruzamento foi feito aqui para esse setor direito do campo, atrás do jogador Chiquinho. Chega a zaga da equipe do Itabaiana, mandando a bola para a linha lateral, arremesso lateral. Só que ali o juiz já deu falta, hein, Genário? Isso, deu eu não sei se ele deu a falta ou saída de bola, vamos esperar para ver, mas é favorável ao Itabaiana. Falta favorável ao time tricolor, o placar é 0-0. A informação para a Madeireira, preço bom. Quando eu digo que o Marcelo, né, e o Maurílio são contemporâneos, porque eu acho que no mesmo período que o Marcelo jogava no Bragantino, goleiro, o Maurílio defendia as cores do time do Palmeiras, né, isso no Campeonato Paulista. O Maurílio que fez parte daquela seleção que o Palmeiras, né, na época, os mais jovens, os mais antigos vão lembrar, a Parmalat, né, quando comprou o leite Parmalat, né? Isso, Parmalat, o que leite era da italiano. Itália, comprou praticamente, não, começou a dar um aporte financeiro no Palmeiras, e o Maurílio apareceu, camisa 10, bom jogador, também jogou no Santa Cruz. Isso, aí além dele que jogou no Santa Cruz, tem mais 3 que jogaram no Santa Cruz, o Diego Bispo, o Ila, que é cria da casa, do lado do Mundão, e o Hugo, que também saiu dos juniores do Itabaiana e foi para lá, para os juniores do Santa. 41 minutos de bola rolando, minha gente. Muita gente aí sintonizada aqui no Sonzão da 93 FM, logicamente torcendo pro time tricolor. Vem descendo a equipe de Itabaiana, trabalhando através do Harris, já fez a virada de bola. Batata não pode perder, bola por ali, tocou pro Testo tocou na fogueira pro jogador Jacobina tira, como pode, muita dificuldade. Claro que Itabaiana está sendo eficiente ali na marcação, mas muito pouco produtivo, hein, Eloy? O Itabaiana está esperando o finalzinho do primeiro tempo, né? O Itabaiana não pode correr o risco agora de tomar um gol nesse finalzinho, mas tá bem, Itabaiana precisa dominar essa bola. O lance aí, Roosevelt. E aqui desce o time tricolor, recebendo a entrada da área. Atenção, vai nascer o gol, foi derrubado. O juiz disse que não houve nada, realmente desperdiçou o lance. O time do Itabaiana, 42 minutos. Agora quem sai para outra é a equipe do Santa Cruz, trabalhando aqui, já fez a virada de bola de calcanhar, jogada habilidosa do camisa número 5, André do time do Santa Cruz, tocou para o jogador Paulinho tocou para o Chiquinho tem a presença lá do Peri pelo setor esquerdo do campo, vai descendo, vai pintar cruzamento de bola dentro da área, preferiu devolver para o jogador Paulinho, camisa número 8, encosta aqui para o Peri, toque de bola aqui, a equipe do Santa Cruz, atenção, mandou um direto, gol do Santa Cruz, o frangaço do goleiro Remerson. A gente dizia desde a partida de ida, goleiro muito inseguro, não segura uma bola dentro da área, e aí o Chiquinho, ele ajeitou ali de fora da área, mandou um direto fraquinho, o goleiro Remerson acabou aceitando, um frangaço do goleiro do time tricolor. Assim fica fácil, hein, Genário? Isso, chute de certeira, a bola quicou na hora que o goleiro caiu, na hora que o goleiro foi pra bola, ela quicou, mas quicou depois passou por ele. Esse é o detalhe. Ele foi na bola, mas a bola passou por baixo dele, quicou depois e entrou 1-0 para o time do Santa Cruz. A informação para Osias Motopeças. Pois é, né? Uma falha do goleiro Remerson, eu dizia, o Itabaiana esperando muito a equipe do Santa Cruz, pouco produtivo no ataque, e aí realmente fica complicado. E aí, Eloy? O Itabaiana não poderia tomar esse gol. O Itabaiana, numa falha individual do goleiro Remerson, né? Um peruzaço, viu, Roosevelt? As penas até agora, né, estão ali por baixo do gol do Itabaiana. Agora tem que ter calma. Itabaiana, né, tem o segundo tempo pela frente, tem o finalzinho do primeiro agora. Tem que botar essa bola no chão. E já viu, né, esse filme, teve a semana passada, tomou um gol e fez logo 2 em seguida. Então, ter paciência. Você falou sobre o Martelotti, viu, Roosevelt? Ele jogou no Santa Cruz, no Sport, né, e também jogou no Bragantino. Santos. Então, um goleiro que fez uma história muito grande no futebol nordestino. Olha, desde o jogo de ida, né, o jogo aqui no estádio até o Vila Mendonça, que a gente falava aqui sobre esse goleiro Remerson, né? Talvez aí a peça destoante da primeira partida do time de Itabaiana contra aqui do Santa Cruz, ele não segura uma bola, uma intranquilidade muito grande. Jogadores percebem isso, que o jogador está aqui, o goleiro está inseguro e começa a arriscar fora da área. Foi o que aconteceu nesse lance aí do Chiquinho, camisa 10, né? Sentindo aí a intranquilidade
segurança, zaga. No primeiro jogo passou e agora ele espera que ele possa se redimir e o Itabaiana possa virar essa partida. E no banco, se ele precisar substituir, tá o Bruno, que é de origem dos juniores do Itabaiana. Bruno, camisa número 12, é o reserva de gol. Ô Genário, o Flávio Duarte, né, e o Michael Jackson aqui no YouTube do 93 Notícias. Obrigado aí pela audiência, meus amigos. Estamos agora com 45 minutos e 40 segundos. Você sabe, futebol é aqui no Timão, campeão da sua 93 FM. Vereador Cabeça de Porco, ligou, chegou. Estamos agora nos aproximando dos 46 minutos. Um pecado o time tricolor receber esse gol no finalzinho do jogo. A equipe do Santa Cruz sai para outra. Através daquele jogador Vitor Rangel, tentava a presença aqui do Paulinho. Ele acaba apanhando da bola. A bola se perde para a linha de fundo. 4 minutos de acréscimo. É isso, Genário? Isso, 4 de acréscimo. Deu o senhor José Henrique de Azevedo, lá do Maranhão. Portanto, vamos aos 49. A informação de 1-0 Santa Cruz para Armazém das Bebidas. E a gente lembra você, teleinternauta, né, que nos acompanha através das redes sociais. Vá lá no canal do YouTube do Portal 93 Notícias que você vai concorrer a um perfume da Raco Cosmético e também, né, a um conjunto de joias, né, da marca Três Marias. E aqui o time do Santa Cruz sai para outra através do Totti. Totti parece que mudou de posição. Ele sai da lateral direita e foi jogar no meio de campo, é isso, Eloy? O Santa Cruz, né, tem aí um jogador de Dira, que ele se adapta a qualquer posição. Então o Marcelo Martelotti, o que ele faz? Começa a fazer trocas de posições para confundir a defesa do Itabaiana. E aqui o time do Santa Cruz, né, começa a gostar do jogo, trabalhando de forma cadenciada. Esse resultado coloca o time pernambucano na fase de grupos do campeonato da Copa do Nordeste nesta temporada de 2021. Sai para outra, o time Coral pernambucano trabalhando através do jogador Paulinho. Paulinho tocou para o Chiquinho, recebeu ali na entrada da área. O Hugo não quer brincadeira, mandando a bola para a linha lateral. 47 minutos, iremos até os 49 minutos. E nesse primeiro tempo de 1 para aqui do Santa Cruz, 0 para a equipe do Itabaiana. É jogo que vale classificação para a fase de grupos da Copa do Nordeste. Por enquanto, está Zoom por aí. Milionários é rico. Na casa do quem sabe agora, minha gente, sempre com os dois jogadores ali, jogada ensaiada, mas um pouco manjada, levantamento de bola foi feito, tira a zaga de qualquer maneira, vai terminar o jogo, 49 minutos, tem aqui a opção do contragolpe, o time pernambucano, o juiz deu bola, portanto, pertencente à equipe do Itabaiana, no momento que vai trilhar o apito, final de primeiro tempo, 1 para o time do Santa Cruz, 0 para a equipe do Itabaiana, vem de lá, Genário. Isso, 1-0, Santa vence a primeira partida, a primeira etapa desse segundo jogo. Santa Cruz levando vantagem 3-2 no placar agregado. Portanto, é isso que a gente está vendo. Meu caro Roosevelt Santana, o time do Itabaiana, se quiser mudar, o Maurílio tem Bruno para o gol, tem Rafael Chagas para a zaga, o jogador Rodrigo Vovô também para a lateral esquerda, Pinheirinho para a lateral direita, Guilherme Nicolas que joga no meio e na frente, Rafael Cruz que joga na frente e o Pedro Henrique que é atacante. Do outro lado, o Marcelo Martelotti tem para o gol Jordan,
tem Edmilson Júnior para a zaga, Denilson também para a zaga, tem Bileu se quiser botá-lo no meio campo, tem Augusto Potiguar também para o meio campo, tem Tinga para o meio campo, tudo volante, e tem João Cardoso e Pipico, que é o atacante principal da equipe, que está no banco, é o artilheiro inclusive do time, está no banco de reservas. Aqui 1-0 para o Santa Cruz, no placar agregado 3-2. Eu vou dar uma passadazinha no comércio de Itabaiana. E amanhã é dia de feira livre. Amanhã é dia de feira livre, eu vou dar uma voltinha no comércio. Volto depois dele, seu Mimi. O seu Timarão, campeão da 93. Centro Odontológico Dr. Antônio Menezes Santos, Rua Quintino de Lacerda, número 503, Centro, Itabaiana, Sergipe. Tratamentos odontológicos, clareamento dental, endodontia, canal, odontopediatria, ortodontia, prótese dentária, implante dentário, cirurgia oral menor e bucomaxilofacial, dentística, periodontia. Telefone 7999998-2221. Responsável técnico, Dr. Daniel Mendonça, CRO, Sergipe 1546. Clínica Biofísio, a melhor equipe de fisioterapeutas de Itabaiana, com a certeza de um atendimento especializado, com aparelhos modernos e hora marcada. A clínica de fisioterapia oficial da Associação Olímpica de Itabaiana, com 14 anos de tradição e dedicação aos nossos pacientes. Atendemos IPES, Unimed, CASSI, GEAP, Plamed, Cassinde, Cassis, Camed, ASEC, FACHESV, Sul América, ACEM, além de atendimentos particulares. Clínica Biofísio, em Itabaiana, na rua José Alves de Lima, número 41. Casa São Vicente, material elétrico, eletrônico e parabólicas digitais, Sky, Claro e Oi TV, na rua 7 de setembro. Oficina Helenilson Motopeças e Casa Lotérica Santa Helena, do Giovanni de Gil da Rifa, Ribeirópolis. Portal 93 Notícias, tudo sobre esporte, política e muito mais. As mais belas semijoias JSL folheados, de Itabaiana para o Brasil. Raco Cosméticos Itabaiana, Praça Fausto Cardoso 155, ao lado da Matriz de Santo Antônio. Vereador Cabeça de Porco, ligou, chegou. Armazém da Bebida, tudo em bebidas pelo menor preço da região. Rua Boanerges Pinheiro, 1023. Madeireira Preço Bom, madeiras em geral, pelo menor preço do estado. Rua Persílio Andrade, 1088. Osias Motopeças, peças para motos atacado e varejo, na Rua Persílio Andrade, 2021. É tempo da criançada voltar às aulas. Seja de casa ou na escola, é sempre divertido voltar às aulas e encontrar os amiguinhos. E para garantir um ótimo retorno, nada melhor que passar nas lojas do Shopping Peixoto e adquirir o seu material escolar. No Shopping Peixoto, você encontra diversos produtos para deixar o seu retorno à escola bem mais legal. Traga seu filho e venha pra cá, porque voltar às aulas é sempre divertido. Shopping Peixoto, em Itabaiana, perto de você. Show de bola, balanço do intervalo. Santos. Vamos balançar esse intervalo, vamos falar um pouquinho dessa vitória do Santa Cruz. O time coral, a Cobra Coral de Pernambuco, está vencendo a Itabaiana nesse jogo por 1-0, mas no placar agregado é 3-2 para o Santa Cruz. Deixa eu saber de Eloy, Carlos Eloy Calazans, filho de que mais? Vamos lá. Cenário, o nome é grande. Carlos Menezes Calazans Eloy. Eu pensei que era igual de Dom Pedro, que tinha 15. Mas Carlos Eloy, me diz aí, esse 1-0 justifica a vitória, justifica o placar por Santa Cruz? Ô Genaro, o jogo não é bom, né? O Itabaiana sabe da importância desse jogo, um jogo que poderá dar um aporte financeiro grande, até porque a Copa do Nordeste, como você falou, poderá receber até R$800 mil só por participação. Mas no lance individual, num chute muito fraco, né, o Santa Cruz, eu fiz aqui as contas, o Santa Cruz deu 3 chutes a gol, um com o Lourenço, que o Remerson fez uma defesa, um com o Chiquinho, numa falta que foi na trave, uma falta belíssima, e aí o chute, um chute fraco, um chute em cima do goleiro, o goleiro
infelizmente, tomou um peru. Pulou atrasado, perdeu o tempo da bola. Tomou um peru, né, um pinto, e até vou aqui, o Deinevan Rodrigues está aqui dizendo no YouTube, goleiro fraco. Né? Realmente, nesses 2 jogos, o Emerson não passou tranquilidade, não passou segurança à torcida do Itabaiana. O Itabaiana que nesses últimos 4 anos, o Itabaiana que foi vice 4 anos, né, o Itabaiana tinha, né, um ponto forte seus goleiros. Olha, o Andrezon e o Cris não tomariam esses gols. Esse não passa, né, essa confiança. E o Santa Cruz, viu, Genário? É um time com jogadores qualificados. Você tem jogadores com passagens aí, você tem o Vitor Rangel pelo Botafogo, você tem o próprio Chiquinho, jogou no Vitória do Flamengo, se destacou no Flamengo, mas é um time que no campo parelho. Aliás, esses 2 jogadores que você falou, meu caro Eloy, o Chiquinho e o Victor Rangel, está sendo pretendido pelo Brusque de Santa Catarina. O Brusque tem feito que trabalho. Também o André. O Brusque tem feito um trabalho de Santa Catarina, um trabalho importante, um clube empresa, né, mostrando que a organização também pode, né, levar para o futebol. Mas aí, deixa eu aproveitar, viu, Genário? Os amigos aqui no YouTube do 93 Notícias, né? Eu já falei do Flávio Duarte, o Michael Jackson, o Lucas Lourenço está aqui falando, vai Santa Cruz. Valeu, Lucas, obrigado pela audiência. Né? O Anilson, o André Santos, o Antônio Tavares, o doutor André Gustavo, né? Caixa do Branco, obrigado aí pela audiência. Né? Muita gente comentando, a Nayara Peixoto, que é a irmã da Catiane Peixoto. Catiane, obrigado aí. Mandar um alô especial, Genário, para o nosso colega de empresa, o Douglas Melo, né, o Doguinha, que está colocando essa transmissão no ar, né, no YouTube do 93.